Capítulo 1. A menina com sangue nas mãos, encontrei-a na chuva. A menina não devia ter mais de 5 anos, encolhida atrás de um contentor do lixo no beco, onde eu tinha dormido nas últimas 3 noites. O seu vestido de marca, de seda branca, agora cinzento de sujidade, colava-se ao seu corpo pequeno, e os seus caracóis escuros estavam colados ao rosto marcado pelas lágrimas. Mas foram os seus olhos que me deixaram paralisado, arregalados, aterrorizados e tão escuros que pareciam pretos à luz fraca que filtrava da rua. Ela estava a sangrar, não muito, apenas um arranhão no joelho, mas ela chorava como se o mundo tivesse acabado. E talvez para uma criança de 5 anos perdida nas entranhas do distrito industrial de Chicago, às 11 da noite, tivesse acabado mesmo. Eu deveria ter ido embora. Foi isso que 6 meses vivendo nas ruas me ensinaram. Cuide da sua vida. Mantenha a cabeça baixa. Sobreviva. Mas eu já tinha sido enfermeira, numa vida que parecia outra. E alguns instintos morrem mais difícil do que outros. Ei, eu disse suavemente, agachando-me apesar do protesto do meu estômago vazio. Ei, querida, estás ferida? Ela olhou para mim com aqueles olhos enormes e algo no meu peito se partiu. Eu conhecia aquele olhar. Eu mesma tinha usado, não muito tempo atrás, o olhar de alguém cujo mundo inteiro tinha acabado de se despedaçar. Quero o meu pai, sussurrou ela com uma voz tão fraca que mal se ouvia por causa da chuva. Olhei à minha volta para o beco, com todos os meus instintos de sobrevivência a gritarem para que a deixasse e fugisse. Uma criança tão nova, vestida daquela maneira, perdida neste bairro. Isto não era apenas um problema. Era o tipo de problema que levava as pessoas à morte. Mas ela olhava para mim como se eu fosse a sua última esperança. Está bem, ouvi-me dizer. Está bem, vamos encontrar o teu pai. Como te chamas? Isabela. Claro que era. Até o nome dela parecia caro. Usei a manga da minha jaqueta em segunda mão, a única coisa que me separava da hipotermia, para limpar o sangue do joelho dela. O corte era superficial. Ela sobreviveria, o que era mais do que eu podia dizer de quem quer que fosse que a tivesse perdido de vista. Onde viste o teu pai pela última vez, Isabela? Os homens maus levaram-me. O seu lábio tremia. Colocaram-me num carro, mas eu fugi quando pararam para abastecer. O gelo inundou as minhas veias. Rapto. Isto estava tão além de qualquer coisa em que eu deveria estar envolvido que eu nem conseguia mais ver a linha que tinha cruzado. Precisamos chamar a polícia. Não, ela agarrou o meu braço com uma força surpreendente. O papá diz, nunca confie na polícia, confie apenas na família. Eu olhei para ela, as peças se encaixando no lugar. Eu não queria reconhecer as roupas caras. A maneira como ela tinha sido treinada para não confiar nas autoridades, o próprio facto de alguém ter ousado raptá-la em primeiro lugar. Esta não era uma menina qualquer. Era alguém importante, alguém perigoso, e eu tinha acabado de me tornar parte do pesadelo em que ela se metera. O som de motores de carros roncava na rua e o aperto de Isabela no meu braço tornou-se doloroso. Eles estão a voltar, ela choramingou. Eles estão a voltar para me buscar. Eu não pensei, apenas me movi, pegando-a nos braços, e corri para o fundo do beco, os meus tênis gastos chapinhando nas poças, os meus pulmões a arder. Atrás de nós, portas batiam, vozes gritavam, passos ecoavam. Lá, vi algo se mover. Mergulhei atrás de uma pilha de paletes de madeira, pressionando Isabela contra o meu peito e cobrindo a boca dela com a minha mão. O meu coração batia tão forte que tinha a certeza de que eles iriam ouvi-lo. Ela tremia. Ou talvez fosse eu. Já não conseguia distinguir. 3 homens passaram a poucos metros de nós. Vi através das frestas na madeira, fatos escuros, protuberâncias sob os casacos que eu sabia serem armas. Um deles falava rapidamente em italiano ao telefone. Não sei para onde ela foi. Vinenzo vai matar-nos. O chefe já está a caminho. O chefe, o pai de Isabela. Eles passaram, os seus passos afastando-se, mas eu não ousei mexer-me. Ainda não. Isabela estava tão quieta nos meus braços, a sua respiração superficial, como se já tivesse feito isso antes. Como se soubesse o protocolo para se esconder de homens perigosos. Que tipo de vida esta criança tinha vivido? Quando finalmente me arrisquei a mexer-me, o meu corpo gritou em protesto. Não comia há 2 dias e a adrenalina estava a desaparecer rapidamente, deixando-me trêmulo e fraco. Há algum número?
sussurrei para Isabela. Uma forma de ligar diretamente para o teu pai? Ela acenou com a cabeça contra o meu peito e recitou um número de telefone com perfeita precisão. É claro que ela sabia de cor. Provavelmente ela tinha sido treinada para isso desde que começou a falar. O problema era que eu não tinha um telefone. Eu tinha vendido o meu meses atrás para comprar comida, mas sabia onde poderia encontrar um. A igreja de Santa Catarina ficava a 3 quarteirões de distância. O padre Miguel mantinha as portas destrancadas e tinha um telefone no escritório. Eu já tinha ido lá 2 vezes para a sopa dos pobres, sempre saindo antes que alguém pudesse fazer perguntas ou tentar me ajudar. A ajuda vinha com condições, e eu não podia mais arcar com condições. Segure-se firme, eu disse a Isabela. Vamos encontrar o seu pai. Eu deveria estar apavorado. Devia tê-la deixado na igreja e desaparecido na noite. Devia ter feito centenas de coisas de forma diferente. Mas quando saí do beco e comecei a descer a rua encharcada pela chuva com esta menina agarrada a mim, como se eu fosse a sua salvação, senti algo que não sentia há 6 meses. Senti-me necessária. Ainda não sabia que aquele momento, aquela escolha, seria o início do meu fim. Que o telefonema que estava prestes a fazer traria uma tempestade de violência e desejo que eu nem imaginava. Não sabia que o pai de Isabela não era apenas perigoso. Ele era o perigo. E em menos de 1 hora, Dante Salvatore entraria na igreja de Street Catherine à procura da sua filha e encontraria-me, em vez disso, a rapariga com sangue nas mãos e nada a perder. Capítulo 2. O diabo veste Armani. O telefone tocou 3 vezes antes de alguém atender. Quem é? A voz era masculina, seca, suspeita e absolutamente aterrorizada. Eu estava encolhida no escritório do padre Miguel. Isabela estava encostada a mim no sofá de couro gasto. A igreja estava vazia a essa hora da noite. Apenas sombras e velas votivas tremeluzentes projetavam luzes dançantes através da porta entreaberta. Tenho a Isabela, disse, mantendo a voz baixa. Ela está segura. Ela pediu-me para ligar para este número. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Passe-lhe o telefone. A voz tinha mudado. Continuava dura, mas agora desesperada. Ah! Entreguei o telefone a Isabela e observei o seu pequeno rosto transformar-se. Papá! O que quer que ele tenha dito fez com que ela se dissolvesse em lágrimas novamente, agarrando o telefone com as 2 mãos. Ela falou rapidamente em italiano. As palavras saíam tão depressa que eu não conseguia acompanhar com o meu conhecimento rudimentar da língua. Mas percebi o suficiente. Assustada. Homens maus. Senhora simpática, ela ajudou-me. Senhora simpática. Era a isso que eu tinha sido reduzida. Ela devolveu-me o telefone de repente, com os olhos arregalados. O papá quer falar contigo. A minha mão tremeu quando o peguei. Alô? Onde estás? Não era uma pergunta, era uma ordem. A voz agora era diferente. Mais grave, mais sombria. O tipo de voz que fazia entender por que as pessoas usavam palavras como autoridade e poder de forma intercambiável. Igreja de Street Catherine, na Roosevelt. E eu sei onde fica. Claro que ele sabia. Mantenha-a dentro de casa. Tranque as portas. Não deixe ninguém entrar até eu chegar. 20 minutos. O homem que a levou não será um problema. Algo no seu tom de voz fez o meu sangue gelar. Aquelas 3 palavras carregavam o peso de uma sentença de morte. Qual é o seu nome? Hesitei. Dar-lhe o meu nome parecia cruzar um limiar que não poderia voltar atrás. Lily, finalmente disse. Lily Chen. Lily. Ele repetiu lentamente, como se estivesse a memorizar, a arquivar. 20 minutos. Mantenha a minha filha em segurança e eu garantirei que será compensada pelo seu incômodo. A linha caiu. Compensada. Como se eu tivesse devolvido uma carteira perdida. Olhei para Isabela, que se encolhia ao meu lado, com o polegar na boca. Ela parecia tão pequena, tão vulnerável, nada parecida com a filha de quem quer que fosse aquele homem. Aquele homem cuja voz me fez querer fugir. O teu pai está a chegar, disse-lhe suavemente. Ela acenou com a cabeça, com os olhos já a fecharem-se. A adrenalina também a estava a atingir. O papá vai resolver tudo. O papá resolve tudo. Perguntei-me que tipo de coisas uma criança de 5 anos precisava que o pai resolvesse. Os 20 minutos pareceram 20 horas. Tranquei as portas da igreja como ele tinha instruído.
Verifiquei 2 vezes e posicionei-me de forma a poder ver tanto a entrada principal como a porta lateral. Velhos hábitos da enfermagem. Saber sempre as saídas. Ter sempre um plano de fuga. Não que eu pudesse escapar agora. Eu estava nisto, fosse o que fosse. A Isabela tinha adormecido com a cabeça no meu colo, uma mãozinha agarrada ao meu casaco. Alisei os seus caracóis escuros para trás do rosto e tentei não pensar no que me tinha metido. Tentei não pensar na última vez que tinha segurado alguém tão pequeno, tão precioso. Tentei não me lembrar porque tinha perdido tudo. O barulho dos motores lá fora quebrou o silêncio. Não era um motor, eram vários. Fui até a janela, com cuidado para não acordar a Isabela, e senti o estômago revirar. 6 SUV pretos pararam do lado de fora da igreja, formando um perímetro que gritava crime organizado. Homens em ternos escuros saíram dos veículos, movendo-se com precisão militar. Eles não eram apenas guardas, eram soldados, e então ele saiu do veículo do meio. Mesmo à distância, mesmo através da janela manchada pela chuva, eu podia ver que ele era diferente dos outros. Mais alto, mais largo, movendo-se com o tipo de confiança que vem de saber que você é a coisa mais perigosa em qualquer sala em que entra. Ele usava um fato cinza escuro que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 6 meses como enfermeira. E apesar da chuva, apesar da hora tardia, apesar do fato de que sua filha lá acabara de ser sequestrada, ele parecia imaculado, intocável, aterrador. Ele caminhou em direção às portas da igreja e 4 homens seguiram com ele, 2 à frente e 2 atrás. Detalhe de proteção. Observei-o fazer um gesto brusco e os homens pararam, espalhando-se para proteger o perímetro. Ele entraria sozinho. A batida, quando veio, foi controlada. 3 batidas secas que ecoaram pela igreja vazia. As minhas mãos tremiam enquanto destrancava a porta. E então Dante Salvatore estava à minha frente e eu esqueci como respirar. Ele era mais jovem do que eu esperava, na casa dos 30 anos, talvez com o tipo de rosto que pertencia às moedas romanas, maçãs do rosto salientes, um queixo que poderia cortar vidro e olhos tão escuros que pareciam pretos na luz fraca. Os mesmos olhos de Isabela. Mas enquanto os dela eram inocentes, os dele eram absolutamente impiedosos. Aqueles olhos percorreram-me num único olhar avaliador, absorvendo as minhas roupas em segunda mão, o meu cabelo sujo, a magreza que 6 meses de refeições esporádicas tinham esculpido no meu corpo. Observei a sua expressão mudar, as peças encaixando-se no lugar. Ele sabia o que eu era, no que me tinha tornado. Onde está ela? A sua voz era mais baixa pessoalmente, áspera, com emoção mal controlada. Eu me afastei e o seu olhar fixou-se em Isabela, que dormia no sofá. Algo em seu rosto se quebrou por um momento. Apenas um lampejo de vulnerabilidade crua que desapareceu tão rapidamente que quase pensei ter imaginado. Ele passou por mim e eu senti o cheiro de uma colônia cara e de algo mais. Óleo de arma, talvez, ou o próprio perigo. Ele ajoelhou-se ao lado do sofá com uma gentileza surpreendente, as suas mãos grandes acariciando o rosto de Isabela. Mia, princesa, murmurou ele e ela mexeu-se, abrindo os olhos. Papá. Ela lançou-se nos seus braços e ele a segurou, abraçando-a com tanta força que pensei que ele poderia parti-la. Mas Isabela apenas se aninhou mais perto, soluçando no ombro dele, e ele pressionou o rosto nos cabelos dela. Por um momento, ele era apenas um pai a abraçar a filha. Então os olhos dele se abriram e encontraram os meus por cima da cabeça de Isabela. E eu vi a verdade. Dante Salvatore não era apenas perigoso. Ele era o próprio diabo. E eu tinha acabado de salvar o que ele mais amava no mundo. Capítulo 3. O preço da misericórdia. Dante abraçou Isabela por um tempo que pareceu uma eternidade, murmurando para ela em italiano. As suas mãos moviam-se sobre ela, verificando cuidadosamente se havia ferimentos. Percebi que a parte clínica do meu cérebro, que sempre seria de uma enfermeira, catalogava os seus movimentos. Meticulosos, gentis, experientes. Não era a primeira vez que ele tinha de verificar se a sua filha tinha ferimentos. Finalmente ele afastou-se, segurando o rosto dela com as mãos. Eles magoaram-te, princesa? Não, papá. Fui corajosa, tal como me ensinaste. Ela olhou para mim. E a Lily ajudou-me.
Ela limpou o meu joelho e escondeu-me dos homens maus. Os seus olhos voltaram-se para mim e senti-me paralisada, examinada. Wade, vai com o Marco, disse ele a Isabela, acenando com a cabeça para a porta, onde um dos seus homens, mais jovem do que os outros e com olhos bondosos, aparecera. Ele vai levá-la ao carro. Preciso de falar com a Lily. Agora, Isabela. O tom de comando na sua voz era absoluto. Isabela beijou-lhe a bochecha e desceu, lançando-me um último olhar antes de aceitar a mão que Marco lhe estendia. A porta fechou-se atrás deles com um clique suave que soou como a porta de uma cela a fechar. Eu estava sozinha com Dante Salvatorei. Ele levantou-se lentamente, esticando-se em toda a sua altura, facilmente 1,85 m, talvez mais. No espaço confinado do escritório da igreja, ele parecia enorme, avassalador. Ajustou os botões de punho com precisão deliberada e reparei que tinha cicatrizes nos nós dos dedos. Feridas antigas, do tipo que se ganha com violência repetida. Sente-se, disse ele, apontando para o sofá que Isabela havia deixado vago. Estou bem em pé, disse ele, levantando ligeiramente a sobrancelha. Não era um pedido. Algo no seu tom fez a minha espinha endurecer. Passei 6 meses sem receber ordens de ninguém, curvando-me apenas à sobrevivência. Não estava disposta a começar agora, nem mesmo por um homem que parecia capaz de me partir ao meio sem suar. E não estava a pedir permissão, disse calmamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os seus homens provavelmente não falavam assim com ele. Provavelmente ninguém falava com ele assim. Observei algo cintilar nos seus olhos, surpresa talvez, ou irritação, possivelmente ambos. Então, inesperadamente, a sua boca curvou-se. Não era bem um sorriso, mas quase. Ou és muito corajosa ou muito estúpida, Lilith. Sou sem abrigo e acabei de me envolver num rapto. Estúpida parece mais preciso. Aquele quase sorriso aprofundou-se. Ele dirigiu-se à secretária do Padre Miguel, apoiando as mãos nela enquanto me estudava. A posição deveria ser casual, mas nele parecia predatória, como se estivesse a decidir se eu era uma presa ou algo mais interessante. Conta-me o que aconteceu. Tudo. E foi o que fiz. Mantive a voz firme enquanto descrevia como encontrei a Isabela, os homens que a procuravam, a nossa fuga para a igreja. Ele ouviu sem interromper, com uma expressão indecifrável, mas viu seu maxilar apertar quando mencionei o quanto ela estava aterrorizada. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Os homens que a levaram, disse ele finalmente, com uma voz suave e mortal. Você conseguiu vê-los bem? 3 deles, fatos escuros. Um estava a falar italiano ao telefone. Ele mencionou alguém chamado Vincenzo. Algo perigoso passou pelo seu rosto. Vincenzo. A maneira como ele disse o nome me deu arrepios. Não era exatamente raiva. Era mais frio do que isso, mais definitivo. Você fez bem, ele continuou, endireitando-se. Poucas pessoas a teriam ajudado. Menos ainda teriam sido espertas o suficiente para mantê-la em segurança. Ele enfiou a mão dentro do paletó e eu fiquei tenso, mas ele apenas tirou uma carteira. Couro caro, provavelmente italiano. Tudo nele gritava dinheiro e poder. Ele tirou uma pilha de notas, centenas. Percebi com um sobressalto e lhe estendeu-as para mim. Devia haver pelo menos $5.000 ali. Pelo seu trabalho, disse ele. Olhei para o dinheiro. $5.000 mudariam tudo. Comida, um quarto, roupas novas, talvez até o suficiente para começar a reconstruir a minha vida, pedaço por pedaço. Mas algo na transação parecia errado, como se eu estivesse a ser comprada. Despedida. Não quero o seu dinheiro, ouvi-me dizer. A mão dele não vacilou. Todos querem dinheiro, especialmente pessoas na sua posição. Na minha posição? A raiva explodiu no meu peito, quente e repentina. Quer dizer, sem abrigo? Pobre. Acha que atirar dinheiro para mim vai fazer isto desaparecer? Acho que sim, disse ele, baixando a voz. Que não estás em posição de recusar. Aceita o dinheiro, Lily. Compra uma refeição, uma cama, o que precisares. O que eu preciso, disse eu, as palavras saindo mais duras do que eu pretendia, é não ser comprada como se fosse uma transação. A sua filha estava apavorada. Eu a ajudei porque ela precisava de ajuda, não porque esperava pagamento. Ele me estudou por um longo momento, seus olhos escuros examinando meu rosto como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Então ele guardou o dinheiro e deu um passo à frente, perto demais.
Eu podia sentir o cheiro da sua colônia novamente, sentir o calor que emanava dele. Podia ver a sombra fraca da barba por fazer no seu queixo a pequena cicatriz que cortava a sua sobrancelha de esquerda. De perto, ele era ainda mais devastador e mais perigoso. Você está certa, ele disse suavemente. Você não pode ser comprada. Então, deixa-me esclarecer outra coisa, Lily Chen. Ele inclinou-se e sentia as minhas costas baterem na parede. Eu nem tinha percebido que estava a recuar. Salvaste a vida da minha filha esta noite. Isso significa algo para mim. Significa que agora estás sob a minha proteção, quer queiras, quer não. Não preciso da tua proteção. Estás a dormir em becos e pareces que não comes há dias. Sim, precisas. O seu olhar percorreu-me novamente. Desta vez, clínico, avaliador. O que te aconteceu? Por que é que uma mulher que fala como se fosse educada, que se move como se tivesse formação médica, vive nas ruas? A minha garganta apertou-se. Isso não é da tua conta. Tornaste isso da minha conta quando salvaste a Isabela. Não quero nada de ti. Insisti, mas a minha voz vacilou. Porque isso não era totalmente verdade, pois não? Eu queria comida, abrigo, segurança, todas as coisas das quais eu vinha fugindo há 6 meses, porque aceitar ajuda significava aceitar perguntas, e perguntas levavam a verdades que eu não conseguia enfrentar. Todos querem alguma coisa. Ele estendeu a mão lentamente, dando-me tempo para me afastar, e prendeu uma mecha do meu cabelo entre os dedos. O gesto foi quase gentil, mas o olhar nos seus olhos era tudo menos isso. A questão é, o que queres? O meu coração batia forte contra as costelas. Tão perto, eu podia ver os reflexos dourados nos seus olhos escuros, a maneira como o pulso batia firmemente na garganta. Ele era um predador, lembrei a mim mesma. Perigoso. O tipo de homem que fazia as pessoas desaparecerem por mencionar o nome errado. Mas Deus me ajude. Eu não conseguia desviar o olhar. Eu quero ir embora. Eu sussurrei. Mentirosa. A palavra pairou entre nós como um desafio, como uma promessa. Venha trabalhar para mim, ele disse de repente. A Isabela gosta de si. Ela precisa de alguém em quem possa confiar. Alguém que não tenha medo de sangue ou perigo. Alguém que a proteja como você fez esta noite. Você quer que eu seja a ama dela? Quase ri. Sou sem abrigo. Já não. O seu polegar roçou a minha maçã do rosto e eu estremeci, apesar de mim mesma. Diz que sim, Lily. Deixa-me devolver-te tudo o que perdeste. Eu deveria ter dito não. Deveria ter fugido. Mas eu estava tão cansada de fugir. Uma condição. Eu me ouvi dizer, você nunca me perguntará sobre o meu passado. O seu sorriso era afiado como uma lâmina. Fechado. E assim, eu vendi a minha alma ao diabo. Capítulo 4 para a Cova do Leão. O SUV cheirava a couro e riqueza. Sentei-me no banco de trás, profundamente consciente de como estava deslocada. Isabela tinha adormecido novamente ao meu lado, com a sua mãozinha enfiada na minha, enquanto Dante se sentava à nossa frente, a sua presença a preencher todo o veículo, apesar do interior espaçoso. Ele estava ao telemóvel desde que saímos da igreja, falando rapidamente em italiano, com uma voz fria e seca. Não precisei de tradução para saber que ele estava a organizar algo permanente para os homens que tinham levado Isabela. Através das janelas escurecidas, observei as ruas de Chicago a passarem rapidamente. Estávamos a dirigir-nos para norte, afastando-nos da zona industrial, em direção à margem do lago, onde viviam os verdadeiros ricos. O tipo de dinheiro que comprava políticos e silêncio em igual medida. Ela já confia em ti, disse Dante de repente, guardando o telemóvel no bolso. Os seus olhos estavam fixos em Isabela. Algo suave surgiu na sua expressão antes de endurecer novamente quando olhou para mim. Isso é raro. Ela costuma desconfiar de estranhos. Ela estava com medo. O medo faz as pessoas procurarem qualquer coisa que pareça segura. E tu parecias seguro para ela. O tom dele sugeria que achava isso irônico. Uma mulher sem abrigo num beco. Às vezes, os lugares que parecem mais perigosos são os mais seguros, disse eu baixinho. E às vezes, os mais bonitos estão cheios de monstros. Os olhos dele estreitaram-se ligeiramente. Falando por experiência própria. Falando por experiência própria. Disseste que não farias perguntas sobre o meu passado. Eu disse que não perguntaria. Não prometi que não ficaria curioso.
Ele inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos, e eu lutei contra o impulso de recuar no assento. Mas você está certa. Um acordo é um acordo. O seu passado é seu, Lily. Contanto que não coloque a minha filha em perigo, não colocará. Ótimo. Porque se colocar, ele não terminou a frase. Ele não precisava. Precisava. A implicação pairou no ar entre nós, afiada como uma faca. O SUV passou por enormes portões de ferro que se abriram automaticamente, e eu prendi a respiração. A propriedade além deles era algo saído de um filme. Tudo em pedra e vidro espalhado por jardins bem cuidados, que deviam cobrir pelo menos 5 acres. Luzes de segurança iluminavam o perímetro e eu vi guardas armados posicionados em intervalos regulares. Não era apenas uma casa, era uma fortaleza. Bem-vinda à Casa Salvatore, disse Dante, observando a minha reação. Pertence à minha família há 3 gerações. Janelas à prova de balas, paredes reforçadas, segurança 24 horas, o lugar mais seguro de Chicago. Quer dizer, a jaula mais segura, murmurei. O seu sorriso foi afiado. É a mesma coisa no meu mundo. O carro parou em frente à entrada principal, onde uma mulher na casa dos 50 anos esperava. Ela tinha cabelos grisalhos presos num coque severo e o tipo de rosto que sugeria que ela já tinha visto de tudo e não se impressionava com nada. Senhora Castellano, disse Dante quando saímos. Esta é Lily Chen. Ela ficará conosco como companheira de Isabela. Certifique-se de que ela fique no quarto ao lado das minhas filhas e tenha tudo o que precisa. Os olhos perspicazes da senhora Castellano percorreram-me, absorvendo cada detalhe da minha aparência, as roupas sujas, o corpo magro, o desespero que eu não conseguia esconder. A sua expressão não mudou, mas vi o julgamento no seu olhar. Claro, senhor Salvatore. Devo preparar um banho e uma refeição para a jovem? Sim, e queime essas roupas. Ele olhou para mim. Sem ofensa, não levei a mal. As roupas eram basicamente trapos, de qualquer forma. Eu as tinha roubado de uma caixa de doações há 2 meses. Ele pegou Isabela nos braços sem acordá-la. A senhora Castellano irá mostrar-lhe o seu quarto. Vá tomar banho. Coma alguma coisa. Discutiremos os detalhes do seu emprego pela manhã. Emprego? Como se fosse um trabalho normal. Como se eu fosse arquivar papéis em vez de viver na fortaleza de um senhor do crime. Senhor Salvatore. Dante, ele corrigiu. Se vai viver na minha casa, usará o meu nome. A intimidade casual disso fez o meu estômago revirar. Dante, tentei e vi algo brilhar nos seus olhos. O que exatamente vou fazer além de cuidar da Isabela? Mantê-la viva, ele disse simplesmente. Mantê-la feliz. Ser a única pessoa nesta casa em quem ela pode confiar completamente. Ele mudou Isabela nos seus braços e ela murmurou algo durante o sono. Ela é tudo o que tenho, Lily. A única coisa boa no meu mundo. Preciso de alguém que a proteja como você fez esta noite. Alguém que a coloque em primeiro lugar, mesmo que isso tenha um custo. O peso do que ele estava a pedir recaiu sobre os meus ombros. E se eu falhar, você não falhará. Não era confiança na voz dele. Era uma ordem, uma expectativa que seria cumprida porque ele assim o queria. Descanse um pouco. Amanhã você começa a sua nova vida. Ele virou-se e desapareceu na casa com a Isabela, deixando-me sozinha com a senhora Castellano. Por aqui, senhorita, disse ela, com voz firme, mas não rude. Seguia por corredores que pareciam pertencer a um museu. Pisos de mármore, lustres de cristal, pinturas que provavelmente valiam mais do que a maioria das pessoas ganhava em toda a vida. Todas as superfícies brilhavam. Todos os cantos estavam perfeitamente decorados. Era lindo, frio e absolutamente sufocante. O quarto para onde ela me levou era maior do que o último apartamento em que eu tinha morado. Uma cama de dossel dominava o espaço, coberta por lençóis de seda que provavelmente custavam mais do que minha mensalidade na faculdade de enfermagem. Portas francesas abriam para uma varanda com vista para o jardim. A casa de banho anexa era toda em mármore e acessórios dourados. Preparei-lhe um banho, disse a senhora Castellano, apontando para a porta aberta da casa de banho, onde eu podia ver o vapor a subir. Há produtos de higiene pessoal no armário e mandarei subir roupas limpas. O seu tamanho, presumo, é um 4. 6, respondi. Eu costumava ser um 6. A sua expressão suavizou-se ligeiramente. Então, ganhe um pouco de peso.
O Senhor Salvatore não tolera que o seu pessoal pareça subalimentado. O jantar será servido em 30 minutos. Ela virou-se para sair, mas parou. Um conselho, senhorita Chin. O Senhor Salvatore é um bom homem à sua maneira. Ele é justo com aqueles que o servem lealmente. Mas se o contrariar, colocar em risco o que é dele, descobrirá por que é que os seus inimigos o chamam de Diabo de Chicago. Os olhos dela encontraram os meus. A filha dele é tudo para ele. Não se esqueça disso. Não vou esquecer. Prometo. Quando ela saiu, fiquei parada no meio da sala tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas 2 horas. Naquela manhã, eu estava a dormir num beco, imaginando se encontraria latas suficientes para reciclar e ganhar dinheiro para o jantar. Agora, estava numa mansão, empregado por um chefe da máfia, com a vida da sua filha a meu cargo. Vi o meu reflexo no espelho de corpo inteiro e mal me reconheci. Bochechas encovadas, cabelo sem brilho, olhos que tinham visto demais. Parecia um fantasma, alguém que já tinha morrido e se esquecido de se deitar. Talvez fosse exatamente isso que eu era. O banho estava escaldante e mergulhei nele com um gemido que era metade dor, meio alívio. A água ficou cinzenta quase imediatamente devido a 6 meses de sujeira acumulada nas ruas. Esfreguei a pele até ficar rosada. Lavei o cabelo 3 vezes e ainda assim não me sentia limpa. Algumas sujidades estavam mais profundas do que o sabão conseguia alcançar. Quando finalmente saí, envolta numa toalha mais macia do que qualquer outra que já tivesse tido, encontrei roupas dispostas na cama, jeans simples, mas caros, que realmente me serviam. Uma camisola de cachemira macia, roupa interior ainda na embalagem, na mesinha de cabeceira, uma bandeja com comida suficiente para alimentar 3 pessoas. Comi mecanicamente, mal saboreando, com a mente a mil. O que eu tinha feito? Com o que eu tinha concordado? Troquei uma gaiola por outra. Mas pelo menos essa gaiola tinha comida, abrigo, segurança e um demônio que me olhava como se pudesse ver através de todos os meus pedaços partidos. Eu ainda estava sentada ali, com o prato vazio ao meu lado, quando ouvi um choro suave vindo do quarto ao lado. Isabela, capítulo 5, Pesadelos e Promessas. Eu já tinha atravessado a porta de ligação antes mesmo de decidir conscientemente me mover. O quarto de Isabela era uma fantasia de princesa que ganhara vida. Paredes rosa pálido, uma cama com dossel e cortinas de gaze, prateleiras cheias de bonecas e livros. Mas a menina que se debatia no centro daquela cama perfeita parecia tudo menos tranquila. Não, não, por favor, choramingava ela, com os pequenos punhos emaranhados nos lençóis. Papá, ajuda-me, Isabela, querida. Sentei-me na beira da cama, tocando-lhe gentilmente no ombro. Acorde! Está segura agora! Os seus olhos se abriram, cheios de terror, e por um momento ela não me reconheceu. Então o seu rosto se contorceu e ela se lançou nos meus braços, soluçando contra o meu peito. Eles estavam a levar-me novamente. Ela ofegava entre lágrimas. Os homens maus me encontraram. Chu! Foi apenas um sonho, apenas um pesadelo. Eu a embalei lentamente, acariciando seu cabelo com a mão, como minha mãe costumava fazer comigo quando eu era pequena e o mundo era simples. Estás em casa. O teu pai está aqui. Ninguém pode magoar-te, prometes? A voz dela era tão fraca, tão desesperada. Pensei nos guardas armados lá fora, nas janelas à prova de balas, nos portões de ferro, no homem de olhar frio que me olhou como se pudesse orquestrar a minha morte tão facilmente como pedir um café. Prometo, menti. Porque às vezes as mentiras eram mais gentis do que a verdade. A porta abriu-se e Dante encheu a entrada. Vestia calças pretas e uma camisa branca com as mangas arregaçadas, revelando antebraços musculados e marcados por mais cicatrizes. O cabelo estava ligeiramente úmido, como se tivesse acabado de tomar banho. Ele parecia mais jovem de alguma forma, mais humano, até você encontrar os olhos dele. Papai? Isabela saiu do meu colo e correu para ele. Ele a pegou com facilidade, levantando-a como se ela não pesasse nada. Outro pesadelo, Prince. Ela assentiu contra o ombro dele, e eu vi o maxilar dele se contrair. A dor crua em sua expressão era quase íntima demais para testemunhar, como se eu estivesse vendo algo que não tinha o direito de ver. A Lily melhorou as coisas, disse Isabela, afastando-se para olhar para ele. Ela prometeu que ninguém me magoaria.
Os olhos dele voltaram-se para mim por cima da cabeça dela. Ela prometeu? Havia uma pergunta naquele olhar, um desafio. Eu poderia manter essa promessa? Eu compreendia o que acabara de comprometer-me a fazer. Ficarei com ela até ela adormecer. Ofereci-me, levantando-me, se não houver problema. Algo passou pelo rosto dele. Surpresa, talvez. Ou aprovação. Isso seria bom. Obrigado. Ele levou Isabela de volta para a cama, aconchegando-a com uma gentileza que parecia incompatível com tudo o que eu sabia sobre ele. Ela agarrou-se à mão dele, os olhos já a fechar. Conta-me uma história, papá. Sobre a mamã. O corpo dele ficou rígido. A temperatura no quarto pareceu baixar 10 graus. A tua mamã amava-te muito, disse ele com a voz cuidadosamente neutra. Ela costumava cantar para ti todas as noites. Lembras-te? Um pouco. O polegar de Isabela subiu até a boca. Gostava que ela estivesse aqui. Eu também, Bambina. Eu também. Ele levantou-se abruptamente, dando-lhe um beijo na testa. A Lily vai ficar contigo. Tenho trabalho a fazer. Mas dorme, Isabela. É uma ordem. Ele saiu do quarto sem olhar para trás e ouviu seus passos a afastar-se pelo corredor, rápidos e pesados, a fugir de algo que ele não podia atirar ou ameaçar até a submissão. Dor, perda, os fantasmas que todos carregávamos. Sentei-me na cadeira ao lado da cama de Isabela, preparada para esperar até ela adormecer, mas ela estendeu a mão, a sua mãozinha encontrando a minha. O papá fica triste quando falamos da mamã, sussurrou ela. Ela morreu quando eu tinha 3 anos. Homens maus magoaram-na por causa do papá. O gelo inundou as minhas veias. Isabela, é por isso que ele agora é tão cuidadoso. É por isso que há tantos guardas. Os seus olhos encontraram os meus e eram demasiado perspicazes para uma criança de 5 anos. É por isso que ele precisa que me mantenha segura, como a mamã não conseguiu. O peso disso pressionou-me. A responsabilidade, as expectativas, o perigo em que eu me tinha metido tão cegamente. Não se tratava apenas de cuidar de uma criança. Tratava-se de ficar entre ela e a violência que já tinha roubado a sua mãe. Vou mantê-la segura, ouvi-me prometer. Juro. Ela sorriu, finalmente fechando os olhos. Sei que é corajoso como o papá. Posso ver isso. Em poucos minutos, a respiração dela se acalmou e ela adormeceu. Mas fiquei sentado ali por um bom tempo, observando o pequeno peito dela subir e descer, imaginando em que diabos eu tinha me metido. Um barulho no corredor me fez virar. Dante estava na porta, com um copo de líquido âmbar na mão. Uísque, provavelmente. Algo forte o suficiente para afogar quaisquer demônios que o perseguissem. Ela está a dormir, disse baixinho, tirando a minha mão da de Isabela e levantando-me. Ele acenou com a cabeça, os olhos fixos na filha. Ela não costuma adormecer tão rapidamente, não depois de pesadelos. As crianças precisam de se sentir seguras, saber que alguém está lá. Dirigi-me para a porta, subitamente, consciente de como estaríamos próximos na porta estreita. Ela confia em ti. Isso é raro depois de um trauma. Pareces saber do que estás a falar. Ele não se afastou, obrigando-me a parar a poucos centímetros dele. Experiência pessoal, Lily. Disseste que não farias perguntas sobre o meu passado. E disseste que manterias a minha filha em segurança. Acho que isso me dá direito a pelo menos uma resposta. A sua mão livre levantou-se sem me tocar, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor da sua pele. Você era enfermeira antes? A minha garganta ela apertou. Sim. O que aconteceu? Perdi alguém. As palavras saíram cruas, arrancadas de algum lugar profundo dentro de mim. Alguém que eu deveria ter salvado. E eu não consegui. Não consegui viver comigo mesma depois disso. A compreensão brilhou nos seus olhos. Ele sabia sobre culpa, sobre o peso do fracasso. Então fugiste, disse ele suavemente. Então eu sobrevivi. Há uma diferença. Ah? Ele tomou um gole sem tirar os olhos dos meus. Ou fugir é apenas outra forma de morrer lentamente? A pergunta atingiu-me em cheio. Eu estava a morrer há 6 meses. Uma noite fria, uma refeição perdida, um momento de desespero de cada vez. Viver nas ruas não era sobrevivência, era um suicídio prolongado. Por que é que te importas? Perguntei, a minha voz pouco acima de um sussurro. Sou apenas uma empregada, alguém para cuidar da tua filha. Você é alguém que se colocou entre Isabela e o perigo sem hesitar.
Alguém que recusou o meu dinheiro porque não queria ser comprada. Alguém que olha para mim sem medo, mesmo que devesse estar aterrorizada. Ele pousou o copo na mesa do corredor e aproximou-se, encostando-me à moldura da porta. Isso torna-a interessante, Lily Chen. E eu não acho muitas pessoas interessantes. A proximidade dele era avassaladora. Eu podia sentir o cheiro de uísque no hálito dele, ver o cansaço nos olhos dele, sentir a violência contida em cada linha do corpo dele. Ele era um predador, e eu era a presa, só que eu não estava a fugir. Eu deveria estar a fugir. Isso é uma má ideia, eu consegui dizer. Provavelmente, o polegar dele traçou meu queixo e eu estremeci. Mas más ideias são minha especialidade. Eu trabalho para você. Isso é inadequado. Você trabalha para mim, ele concordou, baixando a voz. O que significa que está sob a minha proteção. Na minha casa, no meu mundo, e no meu mundo, Lily, eu pego o que quero. A minha respiração parou. E o que você quer? Os olhos dele baixaram para os meus lábios, e o calor neles poderia derreter aço. Essa é uma pergunta perigosa. Você é um homem perigoso? Sim. Ele sorriu. E foi a coisa mais predatória que eu já tinha visto. Mas você já sabia disso quando concordou em ficar? Então, ou você é corajosa ou está quebrada. Talvez ambas as coisas. A mão dele deslizou para a minha nuca, o seu aperto firme, mas não doloroso. Qual das duas, Lily? O que és? Não conseguia respirar, não conseguia pensar, só conseguia sentir o calor do seu corpo, a força das suas mãos, a promessa sombria nos seus olhos. Sou alguém que cumpre as suas promessas, sussurrei. Ótimo. Ele soltou-me de repente, recuando como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de incendiar todo o meu mundo com um toque. Mantenha a Isabela em segurança e terás tudo o que precisas. Falhar, eu não vou. Ele estudou-me por um longo momento, depois acenou com a cabeça. Descansa um pouco. Amanhã vais começar a aprender a sobreviver no meu mundo. Ele desapareceu pelo corredor, deixando-me a tremer contra a moldura da porta, com o coração a bater forte. Acabei de fazer um acordo com o diabo, e Deus me ajudou. Parte de mim queria ver até onde ele me levaria no inferno. Capítulo 6. Lições de sobrevivência. A manhã chegou rápido demais. Acordei com a luz do sol entrando pelas portas francesas e a desorientadora constatação de que estava numa cama, uma cama de verdade, com lençóis limpos e almofadas que não cheiravam a mofo. Cheiravam a mofo. Por um momento pensei que tinha sonhado a noite inteira. O rapto à igreja, Dante Salvatore com os seus olhos escuros e promessas ainda mais sombrias. Então vi as roupas dobradas na cadeira, senti o cheiro fraco de uma colônia cara pairando no ar e soube que tudo era terrivelmente real. Uma batida suave interrompeu os meus pensamentos em espiral. Senhora Castellano entrou sem esperar por permissão, carregando uma bandeja com o pequeno almoço. Bom dia, menina Chen. O senhor Salvatore solicita a sua presença no escritório dele às 9 horas. Isso lhe dá 45 minutos. Ela colocou a bandeja na mesinha perto da janela. Frutas frescas, ovos mexidos, torradas, sumo de laranja que parecia espremido na hora. Comida suficiente para 3 pessoas. De novo? Ele sempre convoca as pessoas assim? Perguntei, sentando-me. O senhor Salvatore não convoca, ele solicita. Há uma diferença. A sua expressão era cuidadosamente neutra. Sugiro que coma rapidamente e se vista. Ele não gosta de atrasos. Ela saiu antes que eu pudesse responder e eu dei por mim a devorar a comida, apesar do meu nervosismo. 6 meses de fome ensinaram-me a nunca desperdiçar uma refeição. Eu podia ficar aterrorizada com o estômago cheio. As roupas no armário, que de alguma forma se encheram durante a noite, eram simples, mas caras. Escolhi calças pretas e uma camisola creme, tentando parecer profissional, competente, como alguém que pertencia a uma mansão em vez de um beco. O espelho contava uma história diferente. O meu cabelo estava limpo, mas eu ainda estava muito magra. Os meus olhos ainda assombrados. Não se podia apagar 6 meses de inferno numa noite. Exatamente às 9 horas, bati na pesada porta de carvalho. A senhora Castellano mandou-me entrar. O escritório de Dante Estúdio de Dante era todo em madeira escura e couro, forrado com livros que pareciam realmente vermelhos. Ele estava sentado atrás de uma mesa enorme, com a atenção voltada para um laptop,
parecendo em todos os detalhes um poderoso homem de negócios. A luz da manhã incidia sobre as feições marcantes do seu rosto, e tive de me lembrar de respirar. Sente-se, disse ele, sem levantar os olhos. E irritei-me com a ordem, mas sentei-me na cadeira à sua frente. Ele continuou a digitar por mais um minuto, fazendo-me esperar deliberadamente. Percebi antes de fechar o portátil e dar-me toda a sua atenção. Primeira regra para trabalhar para mim, disse ele sem preâmbulos. Pontualidade. E está pontual. Ótimo. Eu nunca me atraso para nada. Outro hábito da enfermagem. Segunda regra. Você não sai desta propriedade sem a minha permissão ou uma escolta armada. Nunca. Minha espinha enrijeceu. Isso soa como prisão. Isso soa como permanecer viva. Ele recostou-se, estudando-me. Os homens que levaram a Isabela trabalhavam para a família Vitali, os meus inimigos mais antigos. Eles sabem que ela confia em ti agora, o que faz de ti um alvo, entendes? O gelo inundou as minhas veias. Estás a dizer que eles virão atrás de mim? Estou a dizer que eles usarão-te para chegar até ela, se puderem. Então, até eu lidar com eles de forma definitiva, tu ficarás aqui protegida. A sua expressão endureceu. Isso não é negociável, Lily. E se eu recusar, mandarei que te escoltem até a propriedade e tu poderás arriscar-te nas ruas. Mas não levarás a segurança de Isabela contigo. Ele levantou-se, contornando a secretária com graça predatória. Faz a tua escolha, segurança ou liberdade. Não podes ter as duas coisas no meu mundo. Eu queria gritar com ele, jogar a oferta dele na cara dele. Mas a memória do pesadelo de Isabela, a mãozinha dela na minha, me impediu. Eu prometi mantê-la segura. Tudo bem, eu disse com raiva. Eu vou ficar. Menina esperta. Ele sentou-se na beirada da secretária, perto demais de novo. Terceira regra. A rotina de Isabela é sagrada. Café da manhã às 8, aulas das 9 ao meio-dia. Almoço e depois tempo livre. Jantar às 6 comigo. A menos que eu esteja a trabalhar, cama às 8h30. Aulas, ela tem 5 anos. Ela é uma salvadora. Ela precisa ser educada, protegida, preparada. Algo sombrio cruzou seu rosto. O mundo em que vivemos não permite a inocência infantil. Não completamente. Isso é de partir o coração, disse eu antes de me conseguir conter. É a realidade. Ele estudou-me com aqueles olhos indecifráveis. Vai supervisionar as aulas dela. O tutor dela chega às 9 horas. Acompanha-a a todos os lugares na propriedade. Se ela pedir por ti, vem. Se ela estiver com medo, conforta-a. Se alguém a ameaçar... Ele tirou uma pequena arma da gaveta da secretária e estendeu-a para mim. Usa isto. Olhei para a arma como se fosse uma cobra. Não sei atirar. Aprenderás. O treino começa lá amanhã ao amanhecer. Ele colocou a arma na secretária. No meu mundo, todos que protegem o que é meu sabem matar. Considere isso um treino profissional. As minhas mãos tremiam. Isso é loucura. Sou enfermeira, não sou... Você é o que eu precisar que seja, ele interrompeu. A voz dele baixou para aquele tom perigoso e suave. É isso que significa trabalhar para mim. Adaptação, sobrevivência, lealdade. Não me inscrevi para me tornar uma assassina. Não, tu te inscreveste para proteger uma menina de 5 anos dos homens que assassinaram a mãe dela. Ele se inclinou para mais perto e eu pude ver a violência mal controlada em seus olhos. Achas que eles hesitarão em te machucar, em te usar? No momento em que perceberem que tu és importante para Isabela, tu te tornarás uma arma que eles podem usar contra ela, contra mim. A verdade disso se instalou no meu peito como uma pedra. Não se tratava apenas de ser ama. Tratava-se de tornar-me parte do mundo dele. A violência, a paranoia, a ameaça constante de morte. Preciso de saber que és capaz de fazer isto. Dante continuou, levantando a mão para segurar o meu queixo. O gesto foi quase gentil, mas o seu aperto era inflexível. Preciso de saber que, se tiver de escolher entre a vida da Isabela e a tua consciência, escolherás sempre ela. O seu toque queimava. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter mantido alguma distância profissional. Mas não conseguia me mover. Eu a escolherei. Sussurrei. Prometo. Ótimo. O polegar dele roçou meu lábio inferior e o calor explodiu entre nós. Repentino, intenso, completamente inadequado. Porque se falhares com ela, Lily, não há lugar para onde possas fugir que eu não te encontre.
Entendes? Devia ter soado como uma ameaça. Soou como uma ameaça, mas por baixo disso ouvi outra coisa. Desespero, medo. O terror de um homem que já tinha perdido demasiado e não conseguiria sobreviver a perder mais. Eu entendo. Eu consegui. Ele soltou-me abruptamente e endireitou-se. O momento de vulnerabilidade, se é que existiu, desapareceu por trás da sua armadura de controlo. Isabela estará no pequeno almoço em 20 minutos. A senhora Castellano irá mostrar-lhe a sala de jantar. Não se atrase. E você? Estará lá? Tenho assuntos a tratar, pessoas para ver. O seu sorriso era frio, corpos para enterrar. A maneira casual como ele disse isso fez o meu sangue gelar. Ele não estava a ser metafórico. Os homens que levaram a Isabela não serão mais um problema. Esta noite, a família Vitali compreenderá o custo de mexer no que é meu. Ele dirigiu-se para a porta, depois parou. Mais uma coisa, Lily. Ontem à noite, quando fui ao quarto da Isabela, o que viste? O que eu disse? Eu vi um pai que ama a sua filha. Eu disse calmamente. Nada mais. Ele me estudou por um longo momento. Algo indecifrável cintilava nos seus olhos escuros. Então ele acenou com a cabeça uma vez e saiu, deixando-me sozinha no seu escritório com uma arma sobre a mesa e o peso de escolhas impossíveis pressionando os meus ombros. Peguei a arma com cuidado, sentindo o seu peso na palma da minha mão. Metal frio, a morte simplificada. 6 meses atrás, eu tinha feito um juramento de não causar danos. Agora eu estava segurando uma arma, preparando-me para aprender a matar. Tudo para proteger uma menina que já tinha perdido tanto. A ironia não me escapou. Eu tinha fugido de um tipo de morte apenas para abraçar outro. Mas quando ouvi o riso de Isabela ecoando em algum lugar da casa, brilhante, inocente e vivo, soube que tinha feito a escolha certa, mesmo que isso me condenasse no processo. Coloquei a arma de volta na secretária e fui ao encontro da minha nova protegida, tentando ignorar a facilidade com que estava a deslizar para o mundo sombrio de Dante Salvatore, tentando ignorar o quanto uma parte de mim não queria mais escapar dele. Capítulo 7. Rachaduras na armadura. Isabela já estava sentada à mesa de jantar quando cheguei, balançando as pernas debaixo da cadeira. Ela vestia um vestido amarelo, seus cachos escuros presos em tranças, e parecia tão normal, tão inocente, que era fácil esquecer o pesadelo pelo qual ela tinha passado. Lily, o rosto dela se iluminou quando me viu. Vais tomar o pequeno almoço comigo? O papá disse que sim, mas eu não tinha a certeza. Sentei-me ao lado dela, extremamente consciente dos 2 guardas armados posicionados nas portas. Claro, vamos passar muito tempo juntas. Ótimo. Ela pegou na minha mão com um aperto surpreendentemente forte. Não gosto de ficar sozinha. O meu coração apertou-se. Não estás mais sozinha, querida. A senhora Castellano apareceu com pratos de panquecas em forma de coração para Isabela. Notei, e frutas frescas. A expressão da mulher mais velha suavizou-se ligeiramente quando olhou para a menina, e percebi que ela não era apenas uma funcionária. Ela se importava com Isabela. Quantas pessoas nesta casa estavam cativas pelo amor por esta criança? O teu tutor chegará em 30 minutos, informou-nos a senhora Castellano. O senhor Laurent é bastante pontual. Ele vai esperar que a Isabela esteja pronta. O que ela estuda? Perguntei. Italiano, francês, matemática, literatura e piano. Perante o meu olhar surpreendido, ela acrescentou. O senhor Salvatore acredita numa educação completa. A Isabela deve estar preparada para qualquer situação. Qualquer situação, incluindo herdar um império criminoso, provavelmente. A Isabela comeu as suas panquecas com precisão metódica, cortando cada pedaço do mesmo tamanho antes de o comer. Outro sinal de trauma, a necessidade de controlo nas pequenas coisas, quando tudo o resto parecia caótico. Gostas das tuas aulas? Perguntei-lhe. Ela encolheu os ombros. O Sr. Lord Lauren é simpático, mas às vezes só quero brincar. O que gostas de brincar? Os seus olhos iluminaram-se. Esconde e esconde. Mas o papá não gosta quando me escondo. Ele diz que isso deixa os guardas nervosos. Claro que ele dizia isso. Provavelmente todos os jogos pareciam um risco à segurança. Talvez possamos brincar a outra coisa, sugeri. Que tal desenhar ou ler histórias? Vais ler para mim? O papá lê para mim na hora de dormir, mas às vezes ele está muito ocupado. A tristeza na voz dela era angustiante. Ele está sempre ocupado agora.
desde que a mamã morreu. Apertei a mão dela gentilmente. Vou ler para ti sempre que quiseres. É uma promessa. Ela sorriu, e por um momento vi a criança despreocupada que ela deveria ter sido antes que a violência e a perda roubassem a sua inocência. O Sr. Laurent chegou pontualmente, um homem magro e erudito na casa dos 60 anos, com olhos gentis e paciência infinita. Ele se instalou no que Isabela chamava de sala de aula, uma biblioteca reformada cheia de livros e materiais educativos que provavelmente custaram mais do que os carros da maioria das pessoas. Sentei-me num canto, observando, tentando entender esse novo mundo estranho. Isabela era claramente inteligente. Ela alternava entre inglês, italiano e francês com facilidade. Resolvia problemas matemáticos que pareciam avançados para a sua idade e tocava piano com uma habilidade surpreendente para alguém tão jovem, mas qualquer barulho alto a fazia estremecer. Sempre que alguém entrava na sala, ela olhava para cima com um medo mal disfarçado. E 2 vezes eu a vi olhando para a janela, como se estivesse aí para que os homens maus voltassem. Ela era prisioneira do seu próprio medo. Nós duas éramos. Depois das aulas, Isabela e eu almoçávamos no jardim, um espaço amplo com sebes bem cuidadas e uma fonte que provavelmente pertencia a um palácio. Guardas patrulhavam o perímetro, a sua presença uma lembrança constante de que essa beleza era apenas outro tipo de jaula. Posso contar-te um segredo? Isabela perguntou de repente, baixando a voz para um sussurro. Claro, às vezes tenho medo do papá. Ela não olhava nos meus olhos. Não porque ele me machuca, ele nunca me machuca, mas por causa do que ele faz com outras pessoas. Ouço os guardas a falar. Sei que ele é perigoso. A minha garganta apertou-se. O que dizer a uma criança que temia o próprio pai? O teu pai ama-te, disse com cuidado. Tudo o que ele faz, faz para te manter em segurança. Mas e se eu não quiser que as pessoas se magoem por minha causa? Os seus olhos encheram-se de lágrimas. E se eu for a razão pela qual a mamã morreu? E se o papá também se magoar? Puxei-a para os meus braços, sentindo o seu pequeno corpo tremer com soluços que ela provavelmente reprimia há anos. Escuta-me, Isabela. Nada disso é culpa tua. Nem a tua mãe, nem os homens maus. Nada disso. És apenas uma menina. Deve ser amada e protegida. É tudo. Mas o papá diz, tenho de ser forte como ele. Pode ser forte e continuar com medo. É isso que é coragem. Ter medo e fazer mesmo assim. Afastei-me para olhar para ela. E tu és uma das pessoas mais corajosas que já conheci. Ela enxugou os olhos com as costas da mão. A sério? A sério? Fugiste dos sequestradores, encontraste ajuda e sobreviveste. Isso é incrível. Tu ajudaste-me, disse ela suavemente. Tu salvaste-me. Nós salvamo-nos um ao outro, corrigi. Porque era verdade. Ela tinha me dado um propósito novamente, uma razão para acordar, algo pelo qual lutar além da minha própria sobrevivência quebrada. Uma sombra caiu sobre nós e eu olhei para cima e vi Dante ali parado. Eu não tinha ideia de há quanto tempo ele estava a observar. A sua expressão era indecifrável, mas algo nos seus olhos parecia cru, exposto. A papá Isabela correu para ele e ele a pegou, levantando-a no ar. Está a divertir-se, príncipa? A Lily diz. Sou corajosa e vamos ler histórias mais tarde. É mesmo? Os olhos dele encontraram os meus por cima da cabeça dela, e a intensidade neles fez-me prender a respiração. Agradece-lhe por isso, por te fazer sorrir. Obrigado, Lily. Isabela beijou a minha bochecha antes de descer. Posso ir praticar piano? O Sr. Lawrence disse que eu deveria trabalhar na nova música. Fica onde os guardas possam ver-te, instruiu Dante. E ela saiu a correr, esquecendo as lágrimas anteriores, deixando-me sozinha com ele. Ele aproximou-se e eu levantei-me, subitamente nervosa. À luz do dia, ele parecia diferente, mais humano, menos monstro. O sol refletia os reflexos dourados nos seus olhos escuros, suavizando as linhas duras do seu rosto. És boa com ela, disse ele baixinho. Melhor do que eu esperava. É fácil cuidar dela. Ela normalmente não se abre assim. Nem mesmo com Astra Castellano. Ele estudou-me com aquela intensidade inquietante. O que lhe disseste quando ela estava a chorar? Que nada disso é culpa dela. Que ela tem o direito de ter medo. O seu maxilar cerrou-se. Ela precisa de ser forte.
A fraqueza mata pessoas no meu mundo. Ela tem 5 anos, Dante. Ela precisa de ser uma criança, não uma soldado. As crianças não sobrevivem no meu mundo. Ele respondeu, a sua voz endurecendo. Ela precisa de estar preparada para quê? Para uma vida de medo, de violência. Aproximei-me, a raiva a sobrepor-se ao meu instinto de autopreservação. Não podes protegê-la de tudo. E tentar transformá-la numa arma só vai destruí-la. Melhor destruída do que morta. As palavras pairaram entre nós, brutais e honestas. Essa era a realidade dele. Sobreviver a qualquer custo, mesmo que fosse à custa da inocência. Foi isso que aconteceu contigo? Perguntei suavemente. Alguém te destruiu para te manter vivo? A sua mão estendeu-se agarrando o meu braço, não dolorosamente, mas com firmeza. Não me psicanalises, Lily. Não sabes nada sobre o que eu sobrevivi. Então conta-me. Encarei o seu olhar, recusando-me a recuar. Se vou viver no seu mundo, proteger a sua filha, preciso de entender quem o destruiu. Por um momento pensei que ele tivesse se fechado completamente. Então algo mudou na sua expressão, uma rachadura na armadura que ele usava com tanto cuidado. O meu pai, disse ele, com a voz pouco acima de um sussurro. Ele me ensinou que o sentimento era fraqueza, que o amor tornava-nos vulneráveis, que a única maneira de sobreviver era ser mais duro, mais frio, mais implacável do que todos os outros. O seu aperto no meu braço afrouxou, o seu polegar roçando o meu pulso. Ele estava certo. Estou viva porque aprendi essas lições. E a tua mãe está morta. Morta pelos inimigos do meu pai quando eu tinha 8 anos. Ele voltou a casar-se 6 meses depois. Um acordo comercial. Sem amor, sem fraqueza. O seu sorriso era amargo. Esse é o mundo em que a Isabela nasceu. Um mundo onde o afeto é munição e a confiança leva-te à morte. Matuamzab, eu disse que amas a Isabela mais do que tudo. Isso não é fraqueza, Dante. É força. Ele olhou para mim como se eu tivesse falado uma língua estrangeira. O amor matou a mãe dela. O amor torna-me vulnerável. É a minha maior fraqueza ou a tua maior razão para lutar. Cobri a mão dele com a minha, sentindo as cicatrizes ásperas nos seus nós dos dedos. Ela precisa que tu a ames, disse ela, para lhe mostrar que este mundo, por mais sombrio que seja, também tem luz. E onde encontro essa luz? A voz dele era áspera, quase desesperada. Vivo na escuridão há tanto tempo que já não me lembro como é a luz. Talvez seja para isso que estou aqui, sussurrei. Não apenas para proteger a Isabela, mas para lembrar a ambos que a vida é mais do que apenas sobreviver. A sua mão livre subiu para acariciar o meu rosto, e a gentileza do gesto quase me derrubou. És perigosa, Lily Chen. Mais perigosa do que qualquer inimigo que já enfrentei. Por quê? Porque fazes-me desejar coisas que não posso ter. Esperança. Paz. Um futuro que não esteja encharcado de sangue. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto, os seus olhos procurando os meus. Fazes-me querer ser alguém que não sou. O meu coração estava a bater forte. E quem é essa pessoa? Alguém digno da maneira como me olhas, como se eu um homem em vez de um monstro. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel dele tocou. Ele soltou-me instantaneamente, o momento se quebrando quando ele atendeu com um seco. O quê? A sua expressão ficou fria. Quando? Onde? Uma pausa. Estarei aí em 20 minutos. Prepare o quarto. Ele desligou e olhou para mim. Todo o traço de vulnerabilidade desaparecera. Fica com a Isabela. Não a percas de vista. Tenho assuntos a tratar. Dante, isto é o que eu sou, Lily, o que sempre serei. Ele virou-se para sair, depois parou. Tranca a porta esta noite. Os gritos vindos da cave ecoam. E então ele foi-se embora, deixando-me parada no jardim com o eco das suas palavras e o fantasma do seu toque na minha pele. Eu tinha vislumbrado o homem por trás do monstro. E Deus me ajude. Eu queria ver mais. Capítulo 8. O som da vingança. Não dormi naquela noite. Isabela tinha ido para a cama facilmente depois do jantar, do qual Dante não participou. E eu li 3 histórias para ela até que seus olhos se fechassem. Mas, enquanto estava deitada na minha cama olhando para o teto, não conseguia de pensar nas suas últimas palavras. Tranque a porta esta noite. Os gritos da cave são altos. Eu tinha trancado a porta. Mas o som viajava nas casas antigas. E por volta da meia-noite ouvi-o.
Um grito abafado, distante, mas inconfundivelmente humano. A voz de um homem implorando em italiano. Depois, silêncio. Em seguida, outro grito interrompido. Pressionei as mãos sobre os ouvidos, mas não conseguia abafar o som. Não conseguia parar de imaginar o que estava a acontecer na cave. Dante tinha dito que cuidaria dos homens que levaram Isabela. Era assim que ele cuidava. Era assim que funcionava a justiça no mundo dele. Sangue por sangue, dor por dor. Achei que fosse vomitar. Por volta das 2 da manhã, ouvi passos pesados e decididos a passar pela minha porta. Depois, ouvi o som de um chuveiro ligado em algum lugar do corredor, lavando as provas, lavando a culpa. Perguntei-me se Dante ainda sentia culpa ou se tinha matado essa parte de si mesmo junto com todos os outros. Quando a manhã finalmente chegou, eu estava exausta, mas agitada. Isabela entrou no meu quarto às 7h30, já vestida, tagarelando sobre o novo livro que o Sr. Lauren tinha prometido trazer. Ela não ouviu os gritos, não sabia que o pai tinha passado a noite a se vingar. Talvez isso fosse misericórdia. O pequeno almoço foi silencioso. Dante sentou-se à cabeceira da mesa com um fato novo, parecendo imaculado e completamente indiferente. Mas eu vi as sombras sob os seus olhos, a ligeira rigidez nos seus movimentos. Os seus nós dos dedos estavam recém-enfaixados. "Bom dia, princesa", disse ele a Isabela, com voz calorosa. "Dormiste bem?" "Sim", e a Lily leu-me a história da princesa e do dragão. "Podemos ter um cão, papapá, por favor? Veremos." Os seus olhos voltaram-se para mim. "Lily, pareces cansada. Problemas para dormir." O bastardo sabia exatamente por que eu não tinha dormido. "Estou bem", disse calmamente. "Ótimo, porque hoje começas o treino, às 6h na academia. Não se atrase." "Treino para quê?" O seu sorriso era frio. "Sobrevivência." Depois do pequeno almoço, tentei concentrar-me na rotina da Isabela. Mas a minha mente continuava a divagar para a cave, para os gritos, para a forma casual como o Dante se sentara ali, a comer ovos e torradas, como se não tivesse passado a noite a torturar pessoas. Durante a aula de piano da Isabela, a senhora Castellano encontrou-me no corredor. "Posso falar consigo, menina Chen?" Seguia até uma sala de estar vazia, com o estômago apertado de medo. "Sei que ouviu ontem à noite", disse ela sem preâmbulos. "As paredes não são tão grossas como o senhor Salvatore gostaria." "Deixe-me dar-lhe um conselho, menina. O que acontece na cave fica na cave. Não faça perguntas. Não olha para ele de forma diferente. E certamente não o julga por isso." A sua expressão suavizou-se ligeiramente. "O senhor Salvatore faz o que deve para proteger o que é seu. Aqueles homens levaram a Isabela. Traumatizaram-na. O que lhes aconteceu foi misericórdia comparado com o que tinham planeado para ela." As minhas mãos tremiam. "Como consegue viver sabendo o que acontece aqui? Porque me lembro do que aconteceu à mãe da Isabela." A voz dela baixou. "Ela era gentil, bondosa como tu. Ela tentou tornar o Sr. Salvatore mais suave, mais humano. E a família Vitali usou isso contra ele. Eles sabiam onde encontrá-la porque alguém de dentro os traiu. Alguém que achava que o Sr. Salvatore tinha amolecido. Ela olhou nos meus olhos. Eles torturaram-na por 3 dias antes que ele a encontrasse. Ela morreu nos braços dele. Ele tinha 28 anos. Segurava a sua esposa moribunda, enquanto a sua filha de 3 anos gritava no quarto ao lado. Senti o sangue esvaziar do meu rosto. Então, antes de julgá-lo pelo que faz naquele porão, lembre-se do que aqueles animais fizeram à mulher que ele amava. Lembre-se de que ele está entre Isabela e esse mesmo destino, e pergunte a si mesmo o que você não faria para proteger alguém que ama." Ela deixou-me ali parada, com as suas palavras ecoando na minha cabeça. O que eu não faria? Eu já tinha prometido aprender a atirar, a matar se necessário. Onde estava a linha entre proteger e tornar-se um monstro? Às 6h, dirigi-me ao porão, por uma entrada diferente daquela que Dante usara na noite anterior. Graças a Deus, a academia era moderna, com equipamentos reluzentes e paredes espelhadas. Dante já estava lá, vestido com roupa esportiva preta, enrolando as mãos. Os hematomas nos nós dos dedos eram de um roxo vivo. "Você veio", disse ele sem levantar os olhos. "Não tinha a certeza se virias. Eu cumpro as minhas promessas, mesmo quando elas te assustam." Agora, ele olhou para mim e viu desafio nos seus olhos. "Tu ouviste ontem à noite." Não era uma pergunta. "Sim. E ainda estou aqui,
Levantei o queixo. A senhora Castellano contou-me sobre a mãe de Isabela, sobre o que fizeram com ela. Algo perigoso passou pelo seu rosto. Ela contou? Não estou a julgar-te, Dante. Estou a tentar entender. Não há nada para entender. Ele aproximou-se de mim e eu forcei-me a não recuar. Sou um monstro. Faço coisas monstruosas. Ontem à noite fiz 3 homens implorarem pela morte. Levei o meu tempo. Gostei disso. Ele parou a poucos centímetros de mim. Isso assusta-te? Sim. Ótimo. O medo mantém-te alerta. Mantém-te vivo. É isso que queres? Perguntei. Que todos tenham medo de ti? Quero a Isabela em segurança. Tudo o resto é irrelevante. Até a tua própria humanidade. A mão dele disparou, agarrando a minha garganta. Não me sufocava, apenas segurava. O polegar dele repousava contra o meu pulso acelerado. Perdi a minha humanidade no dia em que segurei o corpo partido da minha mulher. Não tentes ressuscitar o que já está morto, Lily. Eu devia estar aterrorizada. A mão dele estava à volta da minha garganta. Os olhos dele estavam frios, e eu sabia com absoluta certeza que ele poderia matar-me sem hesitar. Mas por baixo do monstro, eu vi o homem. O marido enlutado, o pai desesperado, o menino que tinha sido destruído pela crueldade do próprio pai. Não acredito nisso, sussurrei. Vejo-te com a Isabela. A maneira como olhas para ela, a maneira como queimarias o mundo para mantê-la segura. Isso não é um monstro. É um homem que ama tão profundamente que isso o assusta. O seu aperto apertou-se ligeiramente. Para. Obriga-me. O ar entre nós crepitava com tensão. A violência e o desejo entrelaçavam-se até eu não conseguir distinguir onde um terminava e o outro começava. Os seus olhos baixaram para os meus lábios, e eu vi a guerra que se travava dentro dele. A vontade de magoar versus a necessidade de o fazer. Ele soltou-me abruptamente e deu um passo para trás. Estamos aqui para treinar, não para psicanalizar os meus danos. Dante, pega na arma! Ele apontou para a mesa onde estava uma pistola. Está na hora de aprender a matar. As minhas mãos tremiam enquanto pegava na arma. Era mais pesada do que me lembrava, fria e mortal na minha palma. Primeira regra, disse Dante passando para trás de mim. Respeita a arma, não é um brinquedo. É uma ferramenta projetada para um único propósito, tirar vidas. As suas mãos cobriram as minhas, ajustando o meu aperto. Segunda regra, nunca aponte para nada que não esteja disposto a destruir. O seu corpo estava pressionado contra as minhas costas, a sua respiração quente contra o meu ouvido. Eu não conseguia me concentrar na arma, não conseguia pensar em nada além da sua proximidade, do seu calor, da sensação das suas mãos cobrindo as minhas. Concentre-se, murmurou ele, porque um dia alguém vai ameaçar a Isabela. E quando isso acontecer, terás uma fração de segundo para decidir entre a vida deles ou a dela. Eu escolherei ela. E tu? Ele virou-me de repente, e a arma estava entre nós, apontada para o peito dele. Conseguirias puxar o gatilho? Lily, se eu fosse a ameaça, se eu fosse o monstro que vinha atrás dela, o meu dedo tremia no gatilho. Tu és. Eu sou o monstro que mantém outros monstros afastados. Mas não te enganes, eu ainda sou um monstro. A mão dele cobriu a minha sobre a arma. Então responde à pergunta. Conseguirias matar-me se tivesses de o fazer? Olhei nos seus olhos escuros e vi a verdade que ele estava a pedir. Não apenas sobre a arma, sobre tudo. Conseguiria ficar no mundo dele? Conseguiria amar a Isabela sem amar, ou pelo menos aceitar ele? Conseguiria cruzar as linhas que jurei nunca cruzar? Não sei, admiti, mas tentaria. Por ela, algo mudou na expressão dele. Aprovação, talvez, ou respeito. Essa é a resposta certa. Hesitação significa incerteza. Incerteza significa morte. Ele tirou a arma das minhas mãos e a colocou de lado. Vamos começar com a defesa. Se não consegues puxar o gatilho, precisas sobreviver o tempo suficiente para que a ajuda chegue. Durante a hora seguinte, ele me ensinou a lutar, onde golpear para incapacitar um agressor, como quebrar uma chave, como usar o peso de alguém contra ele. As suas mãos eram impessoais, mas firmes, posicionando-me, mostrando-me fraquezas, demonstrando com violência controlada a rapidez com que alguém poderia matar. No final, eu estava machucada, exausta e eufórica. Melhor, disse ele quase sem fôlego. Aprendes rápido. Estou motivado.
Sim, estás. Ele atirou-me uma toalha. À mesma hora, amanhã. E todos os dias depois, até conseguires defender-te a ti e a Isabela sem mim. E se eu nunca chegar a ser tão bom? O seu sorriso era sombrio. Então morrem juntos. Mas acho que não vais deixar isso acontecer. Quando me dirigi para a porta, a sua voz deteve-me. Lily, virei-me. O que aconteceu na cave? Não me arrependo. Faria tudo de novo. Eu sei, mas ainda estás aqui. Ainda estou aqui. Ele observou-me por um longo momento. Tu és muito corajosa ou muito abalada. Tu já disseste isso antes. Ainda estou a tentar descobrir qual das duas coisas. Talvez eu seja as duas, disse baixinho. Tal como tu. Saí antes que ele pudesse responder, mas senti os seus olhos em mim durante todo o caminho. Capítulo 9. Proximidade perigosa. 3 semanas passaram num ritmo estranho de rotina e tensão. Manhãs com aulas com a Isabela. Risos lentamente persuadindo a criança despreocupada a sair de trás de suas paredes de medo. Tardes no jardim ou na biblioteca, lendo histórias enquanto guardas patrulhavam o perímetro. Noites com Dante, quando o trabalho dele permitia, observando-o transformar-se do chefe de olhos frios no pai gentil que cortava a comida da filha e ouvia suas histórias divagantes com paciência infinita. E todas as sessões de treino ao amanhecer, que me deixavam machucada e sem fôlego, e cada vez mais consciente de como Dante Salvatore era realmente perigoso. Não apenas por causa do que ele fazia na cave, embora os gritos ainda ocorressem ocasionalmente. Lembranças da violência que financiava a nossa segurança, mas por causa da maneira como ele olhava para mim quando pensava que eu não estava a ver, como se eu fosse um quebra-cabeças que ele não conseguia resolver, uma fraqueza que ele não podia se dar ao luxo de ter, como se eu fosse algo que ele queria, mas não podia se permitir ter. O sentimento era mútuo. Eu tinha parado de fingir que não sentia a atração entre nós. A maneira como o meu pulso acelerava quando ele entrava numa sala. O calor que surgia quando a mão dele roçava a minha durante o treino. Os sonhos que me deixavam ofegante acordada no escuro. Era errado, perigoso, absolutamente inevitável. Mais uma vez, Dante ordenou, circulando-me no ginásio. Eu estava cansada, os meus músculos a gritar, o suor a colar o meu cabelo ao pescoço. Estávamos nisto há 2 horas e ele não tinha mostrado misericórdia. Ele nunca mostrava. Não consigo. Não consigo já não faz parte do teu vocabulário. Mais uma vez, lancei-me tentando a técnica de desarmamento que ele me ensinou ontem. Mas eu estava desleixada, exausta, e ele contra-atacou sem esforço. Em segundos, eu estava deitada de costas no tapete, o corpo dele imobilizando o meu, uma mão controlando meus 2 pulsos acima da minha cabeça. Morta, ele disse secamente, pela 3ª vez esta manhã. O que há de errado com você hoje? Tudo. Eu estava distraída pelo peso dele me pressionando contra o tapete, pela maneira como o peito dele subia e descia contra o meu, pela intensidade sombria em seus olhos enquanto ele me encarava. Estou cansada. Eu consegui. O cansaço mata-te. Mas ele não se mexeu, não me soltou. A sua mão livre subiu para afastar uma madeixa de cabelo do meu rosto. E o gesto foi tão inesperadamente gentil que me prendeu a respiração. Não estás concentrada. Por quê? Porque estás a tocar-me. Porque consigo sentir o teu batimento cardíaco. Porque estou a apaixonar-me por um homem que tortura pessoas na sua cave. E não sei o que isso faz de mim. Isabela teve pesadelos novamente ontem à noite, eu disse, o que também era verdade. Fiquei acordada com ela até às 3 da manhã. A expressão dele suavizou-se ligeiramente. Ela está a melhorar, graças a ti. Ela ainda se assusta com barulhos altos. Ainda verifica todas as salas em busca de saídas. Ela está a aprender a sobreviver. Isso é bom. Ela tem 5 anos, Dante. Ela deveria estar a aprender a brincar, não a sobreviver. O seu maxilar cerrou-se. Já tivemos essa discussão e continuaremos a tê-la até que compreendas que ela precisa de infância, não de treino de combate. O que ela precisa é de permanecer viva o tempo suficiente para ter uma infância. O seu aperto nos meus pulsos intensificou-se. Não te esqueças do mundo em que vivemos, Lily. Na semana passada, a família Vitali enviou uma mensagem com o nome de Isabela, gravado num rato morto deixado no nosso portão. Eles não terminaram. Nunca vão terminar.
O gelo inundou as minhas veias. Não me contaste. Como é que eu lidei com isso? O seu sorriso era frio. Queres mesmo saber? Não, sim, eu já não sabia mais. As linhas que eu jurei nunca cruzar estavam tão distantes que eu já não conseguia vê-las. Quero compreender-te, disse baixinho. Como pode ser tão gentil com ela e tão brutal com todos os outros? Porque ela é a única coisa boa na minha vida. Todos os outros são uma ameaça em potencial. O seu polegar traçou o pulso no meu pulso. Incluindo tu. Eu? Eu não sou. Tu és a maior ameaça de todas, Lily Chen. Ele inclinou-se para mais perto, a sua voz baixando para aquele sussurro perigoso que me causava arrepios na espinha. Tu fazes-me esquecer. Quando estou contigo, começo a pensar em coisas que nos matarão a ambos. Paz, confiança, um futuro que não esteja encharcado de sangue. Isso seria tão terrível? Sim, porque a esperança é um luxo que não posso me permitir. No momento em que baixo a guarda, alguém morre. Essa é a regra do meu mundo. Então mude as regras. Desafiei. És poderoso o suficiente, rico o suficiente. Por que não ir embora? Leva a Isabela para um lugar seguro e vive. O seu riso foi amargo. Não há para onde ir. Não há lugar seguro. Nasci nesta vida e vou morrer nela. A única questão é quantas pessoas levo comigo. Ele soltou o meu pulso de repente e rolou para longe de mim, sentando-se com as costas encostadas na parede espelhada. O meu pai costumava dizer que o nome Salvatore era uma coroa e uma maldição. Tu o usas até que ele te mate. Sentei-me lentamente, com o coração doendo pela resignação na voz dele. Isabela não precisa herdar essa maldição. Ela já a tem desde o momento em que nasceu. Ele olhou para mim e o cansaço nos seus olhos era devastador. Tentei dar-lhe uma vida diferente. Mandei a mãe dela embora com ela quando era bebê. Pensei que, se ficassem escondidas, ficariam seguras e poderiam escapar deste mundo. O que aconteceu? A minha mulher sentiu saudades de casa. Voltou para o meu aniversário. A voz dele ficou monótona, sem emoção. A família Vatal estava a observar, à espera. Aproveitaram a oportunidade. Ele pressionou as palmas das mãos contra os olhos. 3 dias. Mantiveram-na durante 3 dias enquanto eu vasculhava a cidade à sua procura. Quando finalmente a encontrei, ele não terminou a frase. Não precisava. Sinto muito, sussurrei. Não sinta muito. Seja inteligente. Entenda que esta é a minha realidade. O amor torna-o vulnerável. O apego torna-o fraco. No momento em que te importas com algo, dás aos teus inimigos uma arma para usar contra ti. Então por que me mantens aqui? Se sou uma ameaça tão grande, ele olhou para mim e a necessidade crua nos seus olhos roubou-me o fôlego. Porque a Isabela precisa de ti. Porque a fazes sorrir de uma forma que ela não sorria desde que a mãe dela morreu. Porque és bom e puro e tudo o que este mundo tenta destruir. E talvez ter isso na minha casa me lembre que ainda sou humano. A confissão pairou entre nós, vulnerável e aterradora. Dante, não. Ele levantou-se abruptamente. Não digas o que estás prestes a dizer. Não olhes para mim como se eu fosse algo que vale a pena salvar. Eu não sou. Sou exatamente o que pareço. Um monstro que ocasionalmente finge ser um homem. Eu não acredito nisso. Então és uma tola. Ele puxou-me para que eu me levantasse, as suas mãos ásperas nos meus braços. Eu matei dezenas de pessoas, Lily. Talvez centenas. Eu torturei, chantageei, destruí vidas sem hesitar. Eu vou para o inferno. E não há nada que você ou qualquer outra pessoa possa fazer para mudar isso. Talvez. Eu concordei, aproximando-me apesar de todos os meus instintos gritarem para eu fugir. Mas Isabela precisa de você. Eu preciso... Parei, horrorizada com o que quase disse. Os seus olhos escureceram. O que precisas? O meu coração batia acelerado. Era um precipício, e uma vez que eu desse o passo, não haveria volta. Preciso entender por que não estou a fugir, por que fico aqui no teu mundo sabendo quem tu és, o que fazes, e tu descobriste. Olhei para o seu rosto marcado, bonito, e disse-lhe a verdade. Porque quando olhas para a Isabela, vejo quem realmente és. E quando olhas para mim, a minha voz falhou. Quando olhas para mim, sinto-me viva novamente. Pela primeira vez em 6 meses, tenho uma razão para acordar que não é apenas a sobrevivência. Isso não é uma razão, é um desejo de morte.
A mão dele deslizou para o meu cabelo, inclinando o meu rosto para cima. Estou envenenado, Lily. Todos que se aproximam de mim morrem ou desejam ter morrido. Então acho que já estou envenenada. Lily, beija-me ou deixa-me ir, Dante. Mas para de fingir que também não sentes isso. Por um momento, pensei que ele me empurraria. Pensei que ele se retiraria para trás das suas barreiras e me deixaria ali, rejeitada e humilhada. Então a sua boca colidiu com a minha e o mundo se incendiou. O beijo não foi nada como eu imaginava. Sem delicadeza, sem exploração. Foi desesperado e exigente, com gosto de violência e necessidade. As suas mãos apertaram o meu cabelo, inclinando a minha cabeça, e eu agarrei a sua camisa para não cair. Era loucura, perigo, tudo de que eu deveria fugir. Nunca me senti tão viva. Ele encostou-me contra a parede espelhada, o seu corpo pressionando o meu, e eu ofeguei contra a sua boca. Ele aproveitou-se, aprofundando o beijo até eu não conseguir pensar, não conseguir respirar, só conseguir sentir. Isto é um erro, murmurou ele contra os meus lábios. Eu sei que isto vai destruir-te. Eu sei que não consigo parar. Eu não quero que pares. Ele beijou-me novamente, desta vez com mais força, como se estivesse a tentar consumir-me. A mão dele deslizou pelo meu lado, passando pela minha anca, e eu arqueei-me contra ele, perseguindo o calor, a conexão, a bela e perigosa loucura de querer algo que eu absolutamente não podia ter. Um telemóvel vibrou, o dele. Ele ignorou-o, a sua boca movendo-se para o meu pescoço, e ouvi-me emitir um som que não reconheci, necessidade envolta em rendição. O telemóvel vibrou repetidamente. Ele respirou contra a minha garganta. Afastou-se, os olhos selvagens, a respiração ofegante. Tenho de ir. Eu sei. Eu estava lá a tremer. Vai. Ele olhou para mim como se estivesse a memorizar o meu rosto. Então, ele pegou no telemóvel e parou em direção à porta. Ele parou na porta, de costas para mim. Isso não pode acontecer de novo. Eu sei. Estou a falar a sério, Lily. Isto é muito perigoso. Eu também sei disso. Ele finalmente se virou e o desejo nu em seus olhos quase me fez cair de joelhos. Deves ir embora enquanto ainda podes, antes que eu te destrua como destruo tudo o que toco. Não vou embora, Isabela. Então que Deus nos ajude. Ele saiu e eu deslizei pela parede, meus dedos pressionados contra meus lábios ainda formigantes. Eu tinha acabado de beijar um monstro e mal podia esperar para fazer isso de novo. Capítulo 10. Ponto de ruptura. Evitei Dante por 2 dias. Não foi difícil. Ele desapareceu no escritório depois daquele beijo, saindo apenas para jantares rápidos com Isabela, onde mal olhava para mim. Quando nossos olhos se encontravam do outro lado da mesa, o calor era tão intenso que eu tinha que desviar o olhar antes que Isabela percebesse. Ela percebeu mesmo assim. As crianças sempre percebiam. Estás zangada com o papá? Ela perguntou na terceira manhã, enquanto tomávamos o pequeno almoço no jardim. O quê? Não, querida. Por que pensarias isso? Porque já não olhas para ele e ele tem estado triste. Ela empurrou os ovos pelo prato. Ele fica triste às vezes desde que a mamãe morreu. Eu achava que talvez você o fizesse feliz. Mas agora vocês dois estão tristes de novo. A culpa ela apertou meu peito. Seu pai e eu estamos bem. Isabela, nós dois estamos apenas ocupados. Ocupados é o que os adultos dizem quando não querem falar sobre sentimentos. Ela olhou para mim com aqueles 2 olhos perspicazes. A senhora Castellano diz que os sentimentos são confusos. É por isso que vocês se evitam? Da boca das crianças. Às vezes, os sentimentos dos adultos são complicados. Admiti. Mas isso não muda o quanto nós dois nos importamos com você. Isso é o mais importante. Ela pareceu aceitar isso, mas via olhar para a casa onde as janelas do escritório de Dante davam para o jardim. Perguntei-me se ele estaria a observar-nos, se estaria a lembrar-se do beijo da mesma forma que eu não conseguia parar de me lembrar, da forma como as mãos dele tinham tocado o meu cabelo, do desespero no seu toque, do sabor do perigo e do desejo. Forcei-me a concentrar-me na Isabela, afastando os pensamentos sobre o pai dela. Mas eles voltaram durante as aulas dela, durante o almoço, durante todos os momentos de silêncio em que a minha mente tinha espaço para divagar. Era exatamente sobre isso que ele me tinha avisado. Distração, fraqueza, o tipo de vulnerabilidade que matava pessoas no mundo dele. Naquela noite, a senhora Castellano encontrou-me na biblioteca,
onde eu estava a ler para Isabela. O Sr. Salvatore solicita a sua presença no escritório dele. Agora, o meu coração disparou. Está tudo bem? Ele não disse, mas não deve deixá-lo à espera. Isabela ergueu os olhos do livro. Posso ir? Desta vez não, Bambina. A senhora Castellano disse gentilmente. Vamos preparar-te para o banho. Podes terminar a história mais tarde. Enquanto Isabela era levada, levantei-me com as pernas trêmulas e dirigi-me ao escritório de Dante. Cada passo parecia um passo em direção a um pelotão de fuzilamento. Bati uma vez. Entre. Ele estava de pé junto à janela, de costas para mim, com a silhueta recortada contra a luz que se esvaía, ainda de fato, mas com o casaco tirado, as mangas arregaçadas, parecendo todas as fantasias perigosas que eu já tivera. Feche a porta, disse ele sem se virar. Fechei com o coração a bater forte. Tranque-a. A minha mão tremia enquanto girava a fechadura. O clique ecoou na sala silenciosa como um tiro. Precisamos de conversar sobre o que aconteceu, disse ele, finalmente voltando-se para mim. A sua expressão estava cuidadosamente controlada, mas eu vi a tensão nos seus ombros, a rigidez ao redor dos seus olhos. Aquele beijo foi um erro. Tu própria disseste isso. Foi. Ele aproximou-se de mim lentamente. Predatório, mas não consigo parar de pensar nisso. Não consigo parar de imaginar fazer isso de novo e de novo. Ele parou fora do meu alcance. Isso é um problema, Lily. Por quê? Porque eu nunca perco o controlo. O controlo é o que me mantém viva, mantém a Isabela segura. E tu, ele cerrou os dentes, tu fazes-me querer perdê-lo. Quer esquecer todas as regras pelas quais vivi? Isso é perigoso. Então, o que queres que eu faça? Ir embora? Sim. A palavra foi imediata, certa. Quero que pegues no dinheiro que te ofereci, entres num avião e desapareças. Vai para um lugar seguro. Recomeça. Esquece que alguma vez nos conheceste. A dor perfurou o meu peito. E Isabela, vou encontrar outra pessoa. Alguém que não me faça sentir nada. Ele parou, as mãos cerradas em punhos. Alguém mais seguro. Mais seguro para quem? Para ela ou para ti? Os seus olhos brilharam. Para ambos. Não vou deixá-la, Dante. Prometi. Então vou obrigar-te. Ele diminuiu a distância entre nós em 2 passos, encostando-me à porta trancada. Vou pagar-te tanto dinheiro que não poderás recusar. Vou mandar escoltar-te para fora. Farei o que for preciso para te tirar desta casa antes. Antes do quê? Desafiei, a minha raiva aumentando para igualar a dele. Antes que sintas alguma coisa. Antes que te deixes ser humano em vez do monstro que finges ser. Não estou fingindo. As mãos dele bateram contra a porta, de cada lado da minha cabeça, prendendo-me. Eu sou um monstro, Lily. Fiz coisas que te deixariam enjoada. Ainda as faço. Neste momento, no meu porão, há um homem que tentou obter informações sobre a agenda da Isabela. Quer saber o que vou fazer com ele quando terminarmos aqui? Não. Mentirosa. Queres entender? Queres saber até onde vai a escuridão? Ele se inclinou, seu hálito quente contra a minha orelha. Vou quebrar cada dedo, um por um, lentamente. Depois vou fazer perguntas. Quando ele não responder rápido o suficiente, passarei para os dedos dos pés. Depois, para as costelas. Vou mantê-lo vivo, consciente e a sofrer por horas, talvez dias. E quando terminar, quando tiver extraído todas as informações que ele tem, colocarei uma bala no seu cérebro, sem hesitação ou remorso. Eu deveria ter ficado horrorizada, enojada. Deveria tê-lo empurrado e fugido. Em vez disso, olhei nos seus olhos e disse, isso manterá a Isabela em segurança? Ele pestanejou, claramente sem esperar por essa resposta. Torturá-lo irá protegê-la? Insisti. Isso irá impedir quem o enviou? Sim. Então faça o que tem de fazer. A minha voz estava firme, apesar do meu coração acelerado. Não sou ingênua, Dante. Sei o que és, o que fazes, e não estou a pedir que mudes. Só estou a pedir que deixes de me afastar porque tens medo. Eu não tenho medo. Tu estás aterrorizado, interrompi. Aterrorizado porque, se te permitires gostar de mim, vais perder-me como perdeste a tua esposa. Aterrorizado porque o amor te torna vulnerável. Aterrorizado de que talvez, apenas talvez,
Mereças algo bom na tua vida além da Isabela. A sua respiração ficou irregular. Não sabes do que estás a falar, não é? Estiquei o braço, tocando o seu rosto apesar do perigo, apesar de tudo. Disseste que eu te faço sentir humano, que te lembro que há mais na vida do que sangue e violência. Mas no momento em que sentes isso, foges. Escondes-te atrás de ameaças e crueldade, porque é mais seguro do que admitir que queres algo que achas que não podes ter. E o que eu quero? A voz dele era pouco mais que um sussurro, áspera e desesperada. A mesma coisa que eu quero. Puxei o rosto dele para o meu. Os meus lábios a um suspiro dos dele. Isto é algo real num mundo cheio de mentiras. Não há nós. Não pode haver. Então por que ainda estás aqui? Por que não te foste embora? Ele soltou um som que era meio grunhido, meio gemido. Porque sou fraco. Porque quando estou contigo, esqueço todas as razões pelas quais isto é impossível. Então esquece-as agora, só por esta noite. Lily, eu conheço os riscos. Eu sei o que estou a pedir, mas estou tão cansada de ter medo, Dante. Cansada de sobreviver em vez de viver. Durante 6 meses, fui um fantasma. E então encontrei a Isabela. Encontrei-te. E pela primeira vez desde então, tudo desmoronou. Sinto que estou viva novamente. A minha voz falhou. Não me tires isso, por favor. A resistência dele desmoronou. Ele beijou-me como um homem a afogar-se. Como se eu fosse ar e ele estivesse a sufocar. As suas mãos estavam em todo o lado. No meu cabelo, no meu rosto, na minha cintura, puxando-me para mais perto como se pudesse consumir-me apenas com o toque. Beijei-o de volta com igual desespero, saboreando a escuridão e o perigo, e a pequena centelha de luz que ainda vivia nele. A parte que ele mantinha enterrada porque era demasiado doloroso reconhecer. Ele levantou-me sem interromper o beijo e eu envolvi as minhas pernas à volta da sua cintura enquanto ele me levava para a sua secretária. Os papéis espalharam-se quando ele me pousou, as suas mãos deslizando por baixo da minha camisa, mapeando a pele com dedos calejados. Isto é uma loucura. Ele murmurou contra a minha boca. Eu sei que isto vai acabar mal. Eu também sei disso. Não posso prometer nada. Não posso dar-te normalidade ou segurança. E eu não quero normalidade. Afastei-me para olhar para ele. Este homem lindo, quebrado e perigoso. Eu quero-te todo um teu ser. O monstro e o homem, algo na sua expressão se quebrou. Tu vais destruir-me, Lily-chan. Ótimo. Então ficaremos quites. Ele beijou-me novamente, mais devagar desta vez, mas não menos intenso. As suas mãos estavam gentis agora, reverentes, como se eu fosse algo precioso em vez de uma complicação que ele precisava eliminar. Não fiz isso desde então. Ele parou, com uma expressão de dor no rosto. Não precisamos fazer isso. Eu quero, Deus. Eu quero. Ele pressionou a testa contra a minha. Mas não aqui. Não assim. Tu mereces melhor do que um desesperado na minha secretária. Apesar de tudo, eu ri. Que cavalheiro. Dificilmente. O seu sorriso era torto, quase infantil. Mas por ti, eu posso tentar. Uma batida forte quebrou o momento. Senhor Salvatore, era Marco. A sua voz urgente através da porta. Temos uma situação. Os alarmes do perímetro foram acionados. Southgate. Todo o comportamento de Dante mudou instantaneamente de homem vulnerável para predador letal. Ele deu um passo para trás, ajeitando as roupas, a expressão ficando fria. Já estou a caminho. Ele olhou para mim, algo como arrependimento nos olhos. Fique aqui, tranque a porta depois que eu sair. Não abra para ninguém além de mim ou da senhora Castellano. O medo gelou as minhas veias. O que está a acontecer? Provavelmente nada. Um veado ou um falso alarme. Mas a sua mão foi para a arma nas costas. Mas se não for, Isabela está no quarto dela com 2 guardas. Ela está segura. Ele segurou o meu rosto, o seu polegar a roçar a minha maçã do rosto. Preciso que confies em mim. Consegues fazer isso? Acenei com a cabeça, sem confiar na minha voz. Ele beijou-me mais uma vez, com força e rapidez. Não saias deste quarto. Então ele foi-se embora e ouvi a fechadura a trancar do lado de fora. Eu estava sozinha no escritório de Dante, os meus lábios ainda formigando, o meu coração ainda a bater forte, enquanto em algum lugar da casa o perigo aproximava-se. E tudo o que eu conseguia pensar era: por favor, Deus, mantém-nos em segurança. Mantém-nos em segurança.
Porque algures entre encontrar a Isabela naquele beco e este momento, eu tinha deixado de me preocupar apenas com a sobrevivência. Eu tinha começado a preocupar-me com ele. Capítulo 11. O que nos tornamos? O minuto se estendeu por uma eternidade. Eu andava de um lado para o outro no escritório de Dante. Todos os meus nervos gritavam para que eu corresse até Isabela para garantir que ela estivesse segura. Mas eu prometera ficar, e quebrar essa promessa poderia colocar todos em perigo. A casa ficara em silêncio, o tipo terrível de silêncio que precede a violência. Então eu ouvi tiros, distantes, mas inconfundíveis. A minha mão voou para a boca, abafando um grito. Mais tiros, agora mais próximos, gritos em italiano. O som de vidros a partir. Eles estavam lá dentro. A maçaneta da porta chocalhou. Lily, abre a porta! A voz da senhora Castellano estava cheia de pânico. Corri para destrancar a porta e ela entrou, com o rosto pálido. Precisamos sair agora. Eles invadiram a ala leste. Isabela está com o Sr. Salvatore. Ele me mandou buscá-la. Ela agarrou meu braço, puxando-me para o corredor. Há um quarto seguro, se conseguirmos chegar lá. Um homem dobrou a esquina à nossa frente. Não era um dos guardas de Dante. A arma dele já estava levantada. O treino assumiu o controle antes do pensamento consciente. Empurrei a senhora Castellano para o lado e mergulhei para a mesa antiga no corredor. Os meus dedos fecharam-se em torno do abridor de cartas decorativo. Pesado, afiado, mais arma do que decoração. A arma disparou. A bala estilhaçou a madeira a centímetros da minha cabeça. Atirou o abridor de cartas com toda a minha força. Não era um tiro mortal. Nunca tinha praticado atirar, mas ficou cravada no ombro dele. Ele gritou. A arma caiu e eu estava em cima dele antes que ele pudesse se recuperar. Usando os movimentos que Dante havia me ensinado, golpeei sua garganta, seu joelho, qualquer ponto vulnerável, e ele caiu com força, ofegante. Senhorita. Castellano me olhou em choque. Meu Deus, corra! Eu ofeguei, agarrando a arma caída do homem com as mãos trêmulas. Onde fica a sala segura? Ela me conduziu por um labirinto de corredores que eu nunca tinha visto, atrás de uma estante que se abriu para revelar uma porta de aço reforçada. Dentro havia uma pequena sala com monitores de vigilância mostrando todos os ângulos da propriedade. Armas nas paredes e um rádio. Em uma das telas vi Dante. Ele movia-se pelo jardim como a morte encarnada, disparando com precisão cirúrgica. Corpos caíam ao seu redor. 3, 4, 5 homens caíam sob as suas balas. O seu rosto estava impassível. Cada movimento era econômico e brutal. Era assim que ele realmente era. Não o pai gentil ou o homem que me beijava como se eu fosse oxigênio. Este era o demônio de Chicago, e ele era magnífico e aterrorizante na mesma medida. Lá, a senhora Castellano apontou para outra tela. O quarto de Isabela. 2 guardas estavam do lado de fora da porta dela, com armas em punho. Enquanto observávamos, 3 homens se aproximaram do corredor oposto. Os guardas abriram fogo, derrubando 2 imediatamente. O terceiro se aproximou o suficiente para entrar em combate e a luta se tornou corpo a corpo, violenta e rápida. Um guarda caiu, depois o outro. O intruso chutou a porta de Isabela. Não, sussurrei. Eu já estava a mover-me antes que a senhora Castellano pudesse me impedir, com a arma roubada pesada na minha mão. O meu corpo agia por puro instinto, a memória muscular das semanas de treino sobrepondo-se à minha consciência gritante. Os corredores estavam caóticos, com tiros, gritos e o cheiro acre da cordite. Eu me encostei nas paredes, movendo-me da maneira que Dante me ensinara. Ficar abaixado, verificar os cantos, continuar a andar. O corredor de Isabela estava à frente. Os guardas caídos não se moviam. Passei por cima deles, com o coração na boca, empurrei a porta. O intruso tinha a Isabela encurralada num canto. Ela gritava, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto, e o homem estendia a mão para ela com as mãos manchadas de sangue. Afasta-te dela. A minha voz não parecia minha. Era fria, monótona. A voz de alguém que já tinha decidido matar. Ele virou-se, apontando a arma para mim. Eu disparei primeiro. O recuo quase me derrubou, mas a bala atingiu o alvo, bem no centro, tal como Dante me tinha ensinado. O homem cambaleou, com os olhos arregalados de surpresa, e caiu. Eu tinha acabado de matar alguém. A arma escorregou dos meus dedos dormentes, caindo no chão com um barulho metálico. Eu deveria ter sentido horror ou culpa. Deveria ter desmoronado.
Em vez disso, não senti nada além de uma fria certeza. Lily. Isabela se lançou em minha direção e eu a segurei, abraçando-a com força. Tudo bem, querida. Você está segura. Eu estou aqui. Aquele homem mau. Ele disse que ia me levar para o meu pai, mas não o meu pai verdadeiro. Shh. Ele não pode magoar-te agora. Levei-a até a porta com o meu corpo a protegê-la. Precisamos de encontrar o teu pai. Dante apareceu na porta como um anjo vingador, o fato salpicado de sangue, a arma ainda levantada. Os seus olhos percorreram a sala, o homem morto, os guardas caídos, eu a segurar Isabela, e algo como alívio cruzou o seu rosto antes de endurecer novamente. Lily, tu devias ter ficado. Os seus olhos baixaram para a arma no chão, depois para o corpo. Ficaste? Sim, ele atravessou a sala em duas passadas, puxando-nos para si. O seu coração batia acelerado sob o meu ouvido, a sua respiração era irregular. Cristo, Lily, acabou? Sim, 8 homens, todos mortos. Ele afastou-se, as suas mãos emoldurando o meu rosto, verificando se eu estava ferida. Não estás ferida. Estou bem. A Isabela está bem. Olhei nos seus olhos, aqueles olhos escuros e perigosos, e disse, cumpri a minha promessa. Algo se quebrou na sua expressão. Ele beijou-me então com força e desespero, parecendo esquecer que a Isabela estava entre nós. Papá, gritou a Isabela, não consigo respirar. Ele soltou-nos, mas a sua mão encontrou a minha e apertou-a com força. Preciso de proteger a propriedade. A senhora Castellano levará vocês dois para a sala segura até... Não. Minha voz estava firme. Vamos ficar com você, todos nós. Ele parecia querer discutir, mas algo na minha expressão o impediu. Então fiquem atrás de mim, vocês dois. A hora seguinte foi uma confusão de atividades. A polícia chegou, o tipo de polícia que olhou para Dante e não fez perguntas. Os corpos foram removidos, os danos avaliados, e durante tudo isso, Isabela agarrou-se à minha mão e os olhos de Dante continuavam a encontrar os meus através das divisões, verificando, tranquilizando. Quando a casa finalmente foi limpa, quando Isabela foi examinada por um médico e estava a dormir agitadamente na sua cama com um guarda dentro do quarto, Dante encontrou-me na varanda do meu quarto. Eu estava a olhar para as minhas mãos. Elas estavam limpas, mas eu ainda sentia o peso da arma. Ainda conseguia ver o homem a cair. A tua primeira morte, disse Dante baixinho, aproximando-se de mim. Como estás a lidar com isso? Não sei. A minha voz estava vazia. Pensei que fosse desmoronar-me, mas só me sinto vazia. Isso vem depois. A culpa, os pesadelos, o momento que repete na tua cabeça sem parar, perguntando-te se havia outra maneira. A mão dele cobriu a minha na grade. Mas, pelo que vale, salvaste a vida da Isabela esta noite. Isso é mais importante do que o custo. Fica mais fácil? Matar? Não, fica mais necessário. Há uma diferença. Ele virou-me para ficar de frente para ele, com uma expressão crua. Desculpa, Lily. Desculpa por ter te trazido a este mundo. Desculpa por ter te transformado em algo que nunca quiseste ser. Não me transformaste em nada. Olhei para ele. Este homem complicado, perigoso, impossível. Eu escolhi isto. Escolhi ficar. Escolhi lutar. E escolheria novamente por ela. Pois eu parei. A palavra era perigosa demais para ser dita. Para quê? A mão dele deslizou pelo meu cabelo, inclinando meu rosto para cima. Diz, Lily, por ti. A confissão escapou como um prisioneiro a libertar-se. Deus me ajude. Eu escolheria isso por ti. O seu beijo foi diferente desta vez. Não desesperado ou famélico, mas terno, reverente, como se eu fosse algo precioso que ele tivesse medo de partir. Amo-te, ele sussurrou nos meus lábios. Eu não queria, tentei não querer. Mas ao ver-te esta noite, ao ver-te protegê-la sem hesitação, não consigo mais negar. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Isto é loucura. Provavelmente somos loucos. O seu sorriso era torto, quase infantil, mas passei 3 anos sozinha. 3 anos vivendo na escuridão, mantendo todos à distância porque não conseguiria sobreviver a perder alguém novamente. E então tu entraste na minha vida com os teus pedaços quebrados e o teu coração feroz, e me fizeste lembrar como era estar viva. Estou tão quebrada, Dante. Não consegui salvar. A minha voz falhou. A paciente que perdi tinha 16 anos.
Um acidente de carro. Eu congelei. Um segundo de hesitação e ela morreu. Destruí toda a minha vida porque não conseguia viver com esse fracasso. Tu não congelaste esta noite. Não hesitaste. Os seus polegares limparam as minhas lágrimas. Talvez a morte daquela rapariga não tenha sido culpa tua. Talvez estivesses destinado a estar aqui neste momento. A salvar a minha filha, salvar-me. Eu não acredito no destino. Eu também não acreditava, até te conhecer. Ele beijou-me novamente e desta vez eu deixei-me levar por ele, por essa coisa impossível, perigosa e linda que crescia entre nós. Quando finalmente nos separamos, fiz a pergunta que me assombrava. O que acontece agora? Ele puxou-me para perto, com os braços à minha volta como uma fortaleza. Agora vamos descobrir como viver, como dar a Isabela a vida que ela merece enquanto sobrevivemos no mundo em que estamos presos. Como amar um ao outro sem sermos destruídos por isso. A mão dele levantou o meu queixo. Achas que consegues lidar com isso? Pensei na arma na minha mão, no homem que eu tinha matado, na linha que eu tinha cruzado e que nunca poderia ser descruzada. Pensei no sorriso de Isabela, na forma como ela confiava em mim, na vida que eu poderia dar-lhe, mesmo neste mundo sombrio. Pensei em Dante, o monstro e o homem, a violência e a vulnerabilidade, o perigo e a devoção. Sim, sussurrei, eu consigo lidar com isso. Mesmo sabendo o que isso custa, no que tu terás de te tornar. Pressionei a minha mão sobre o seu coração, sentindo-o bater forte e constante. Já estou a tornar-me nisso. A questão é, consegues lidar com amar alguém que vê tudo de ti e fica mesmo assim? O seu sorriso foi o mais genuíno que eu já tinha visto. Acho que vamos descobrir juntos. Ele levou-me para dentro, desta vez para o quarto dele, e amou-me da maneira que eu ansiava desde aquele primeiro beijo, lentamente, completamente, com o tipo de intensidade que vem de quase perder tudo. Mais tarde, envolta nos braços dele, com a luz do amanhecer a entrar pelas janelas, sussurrei. Nunca te disse o meu preço. O quê? Naquela primeira noite pediste-me para dizer o meu preço por salvar a Isabela. Nunca respondi. Os seus braços apertaram-me com mais força. Qual era? O que querias? Olhei para ele. Este homem bonito, quebrado e perigoso que me devolveu a minha vida. Esta é uma razão para acordar. Uma família pela qual lutar. Alguém que olha para mim e vê força em vez de fracasso. Tu tens tudo isso. Ele beijou a minha testa. Mas ainda estou a pagar-te um salário e a comprar-te roupas melhores, e provavelmente um carro, porque a senhora Castellano diz que tu continuas a pedir para ir a pé ao mercado, e isso dá ataques cardíacos aos meus guardas. Eu ri. O som surpreendeu-nos aos dois. Que romântico. Estou a melhorar. O seu sorriso tornou-se malicioso, mas tenho uma excelente professora. No fim do corredor, ouvimos o barulho de passinhos. A porta se abriu e Isabela se lançou na cama entre nós. Papai e Lili, tive um sonho bom. Aquele em que estamos todos juntos e felizes e ninguém tenta levar-me. Os olhos de Dante encontraram os meus por cima da cabeça dela. Havia algo como admiração neles. Sim, principa. É um sonho bom. Podemos comer panquecas? As em forma de coração? Tudo o que quiseres, querida. Tudo mesmo. Enquanto Isabela tagarelava sobre o pequeno almoço, aninhada entre nós como se aquele fosse o seu lugar, sentia algo mudar no meu peito, não era cura. As cicatrizes eram profundas demais para isso. Mas talvez o início da aceitação, da paz. Eu tinha encontrado uma menina sem abrigo num beco e mudado tudo. Eu tinha salvado uma menina e encontrado o meu propósito. Eu me apaixonei por um monstro e descobri que ele era humano, afinal. E de alguma forma, impossivelmente, eu encontrei meu caminho de volta para casa. Não para um lugar, mas para as pessoas que precisavam de mim tanto quanto eu precisava delas. Essa era a minha nova vida agora. Linda e brutal, perigosa e dedicada, encharcada de sangue, mas ancorada no amor. E eu não a trocaria por nada, nem mesmo pela redenção. Porque às vezes, a salvação não se parece com uma fuga. Às vezes, parece caminhar direto para o fogo e encontrar alguém corajoso o suficiente para queimar comigo.